A história começa quando um cara chamado Alan termina um jogo. O jogo levou 3 anos para ser finalizado, mas isso não é suficiente para Alan. É extremamente decepcionante e ele diz que foi apenas mais um jogo fraco. Foi um lixo total, e Alan deseja que existisse um jogo que levasse pelo menos 10 anos para ser feito. Alan decide não perder tempo e passa a procurar exatamente o que quer. Na busca, ele procura um jogo com balanceamento péssimo e quer que seja extremamente desafiador. Isso leva a um site que oferece um jogo que nunca acaba. Alan não poderia estar mais animado para começar, então ele dá uma olhada nas configurações de dificuldade. Lá ele encontra as opções padrão, fácil, normal e difícil, mas a última opção surpreende. Chama-se modo inferno, e sua descrição é bastante vaga. Diz que os arrependimentos serão o menor dos seus problemas, pois ele enfrentará desespero absoluto. Alan é um jogador sério, então não se deixa abalar por essas palavras, já que já ouviu tudo isso antes. Ele seleciona imediatamente o modo inferno e o jogo começa. Há uma grande variedade de classes de personagens para escolher, e algumas das opções são espadachim e lançador. Alan se interessa pela classe Senhor do Mal, mas há uma abaixo dela, a classe Invocador, e ele só consegue se perguntar por que seu nível de dificuldade é tão alto. Alan está em busca de um desafio, então escolhe o Invocador, mas o jogo informa que a classe ainda está em teste alfa. Como o jogo ainda permite que ele a escolha, ele diz que será cobaia do jogo e testará a classe. Com tudo isso resolvido, Alan está pronto para jogar e pressiona o botão de iniciar. Porém, este não é um jogo comum, então Alan é teleportado para dentro dele. Pouco depois, um homem diz à esposa que ela fez um ótimo trabalho ao dar à luz seu filho. Este bebê é o Alan, e ele rapidamente percebe que deve ter sido reencarnado. O pai de Alan fica feliz ao ver que ele é um menino saudável e dá as boas-vindas a Alan neste mundo. Algum tempo depois, Alan é alimentado com alegria pelos pais. Enquanto come, Alan pensa em como era antes, um funcionário de colarinho branco de 35 anos, sem instrução, sem dinheiro e inábil no amor. Ele foi reencarnado, porém agora tem 1 ano de idade. Como bebê, ele não consegue falar, mas ainda pode pensar consigo mesmo e entender as palavras. Seus pais são pessoas comuns e moram em uma aldeia fronteiriça. Lá, as pessoas pagam impostos a um senhor arruinado para cultivar a terra, por isso a aldeia ainda nem tem um nome. O pai de Alan se chama Rodin, é um verdadeiro pai de família que trabalha duro todos os dias. Sua mãe é Toresia e, nossa, ela é a mais doce. Alan é o único filho deles, mas seus pais se amam muito, então ele percebe que não demorará muito até ter um irmão. Naquela noite, quando fica sozinho, Alan tenta abrir uma janela de status. É claro que ele fica desapontado quando nada acontece. Alan está aproveitando sua vida tranquila, mas não consegue deixar de pensar em como deveria já ser um invocador. Alan tentou abrir sua janela de status noite após noite por todo o tempo em que consegue se lembrar, e nunca funcionou. Antes de dormir, Alan tenta mais uma vez e fica chocado quando um livro aparece. Ele grita de susto, chamando a atenção dos pais, então Alan esconde o livro imediatamente. Felizmente, seus pais não veem e simplesmente acham que Alan estava falando no sono. Depois que saem, Alan convoca o livro novamente. Desta vez, ele o abre animado para finalmente começar seu tempo como invocador. Depois de 1 ano inteiro tentando, ele finalmente consegue ver suas estatísticas, e há muitas outras. Seu cargo é convocador, assim como ele selecionou, mas o livro também contém muitas informações sobre os detalhes de suas habilidades de convocação. As habilidades chamadas convocar e criar possuem seus próprios pontos de experiência de habilidade, o que significa que elas aumentarão de nível à medida que ele as utilizar mais. Alan ficou encantado ao ver que já tinha convocações disponíveis, sendo elas a convocação de inseto e a convocação de abelha. A letra H está ao lado de ambas, então Alan se pergunta se essa é a classificação delas. Outra página revela uma mensagem deixada para Alan pelo deus da criação. A mensagem agradece a Alan por ajudá-los e se desculpa por ter levado tanto tempo para entregar este Grimório. Alan escolheu uma classe que ainda está em teste, por isso levou algum tempo para concluir a papelada. Tudo isso parece tranquilo, mas a mensagem também informa que não aceitam quaisquer dúvidas ou cancelamentos em relação à escolha da classe. Alan não dá importância, pois está ansioso para começar a invocar coisas. Ele tenta invocar um inseto, mas nada acontece. Tenta pronunciar as palavras e invocar inseto de algumas formas diferentes, mas nada funciona. Neste mundo, não há dicas de jogo nem guias passo a passo, então Alan conclui que terá que se concentrar profundamente. Ele terá que descobrir isso sozinho. Então ele se pergunta se precisa usar a habilidade de criação primeiro. Ele diz criar inseto dessa vez, e algo finalmente acontece. Ao dizer criar inseto, uma carta é criada.
e uma nota informa que uma carta tranque de inseto foi criada. Alan está pronto para usar a carta e realmente invocar o inseto, mas houve um barulho. É sua mãe, então Alan precisa fingir que está dormindo novamente. Alan percebe que não conseguirá invocar nada sem ser descoberto, então terá que esperar até amanhã. Alan odeia o fato de estar ficando realmente sonolento, então amaldiçoa este corpo estúpido de 1 ano de idade. Alan adormece logo depois e seu grimório desaparece. No dia seguinte, seus pais trabalham duro como sempre e a mãe de Alan ajuda-o a aprender a andar. Eventualmente, ele é deixado para sua soneca, mas Alan tem outros planos. Ele tira seu grimório e imediatamente convoca o inseto. Isso faz com que uma imensa quantidade de luz irrompa do livro, e felizmente sua mãe não a vê. Esferas de luz agora flutuam ao redor de Alan, e ele não faz ideia do que está acontecendo. Naquele momento, todas as luzes se concentram no livro, e um inseto emerge dele. A criatura faz um barulho estranho enquanto salta, e Alan percebe que é um gafanhoto gigante. Ele se pergunta se ela obedecerá às suas ordens, então a instrui a se aproximar dele. Alan ainda é um bebê, então mal consegue formular palavras reais, mas as instruções são claras o suficiente. Infelizmente, elas não funcionam. Como o gafanhoto não ouve de jeito nenhum. Em vez disso, ele simplesmente vai na direção oposta, então Alan determina que é apenas um inseto burro. Alan procura ajuda dentro do grimório e fica contente ao ver que ele mostra o status do gafanhoto. Alan pode até dar um nome formal a ele, então nomeia Denka. Alan percebe uma seção chamada Melhorias e se pergunta o que significa. Diz mais um de resistência e mais um de agilidade, mas parece não estar afetando o gafanhoto. Nesse momento, Alan percebe algo e vai verificar seus próprios status novamente. Ele se surpreende imediatamente porque as melhorias estão, na verdade, aumentando seus próprios status. Isso é ainda mais incrível do que ele poderia ter imaginado. Então ele grita. Infelizmente, isso chama a atenção de sua mãe, que fica horrorizada com o gafanhoto. Ela o esmaga imediatamente e Alan só consegue gritar para seu leal companheiro Denka. Após vários dias trabalhando com suas habilidades, Alan acabou criando a besta, que é um rato, e optou pelo nome Mauzi. Mauzi é burro como pedra, assim como Denka, mas Alan não pode reclamar. Eles não são muito inteligentes, mas usam suas habilidades sempre que ele manda. Mauzi tem a habilidade corrida rápida, então, sempre que Alan manda que ele a use, Mauzi corre rapidamente pelo quarto. Já Denka, sua habilidade se chama salto. Alan percebeu que este mundo está repleto de monstros poderosos e sabe que não será capaz de derrotar nenhum deles com seus 2 pequenos companheiros. Alan também descobriu que pode acumular até 10 cartas de invocação para cada criatura, e o mais importante são os bônus que elas oferecem. Por exemplo, ao acumular T nas cartas da Mauzi, o ataque de Alan aumenta em 10. Graças ao acúmulo de tantas cartas da Mauzi, Alan consegue causar dano suficiente para superar facilmente o que qualquer bebê comum é capaz de fazer. Além disso, a experiência necessária para aumentar o nível de habilidades e personagens no modo inferno é 100 vezes maior do que no modo normal. Nesse momento, Alan e sua mãe cumprimentam Rodin, que acaba de voltar de uma caçada. Rodin é um camponês, mas quando chega à estação fria, ele caça monstros com os outros homens do vilarejo. Rodin acabou de abater um javali e quer saber se Alan deseja vê-lo. Alan não consegue disfarçar a empolgação, já que será a primeira vez que ele vê um monstro de verdade. Odin então coloca Alan nos ombros e a família carinhosa se despede antes de seguirem caminhos separados. Alan vê pela primeira vez como é o mundo lá fora e fica maravilhado. Odin aponta para um bando de monstros. E ele diz a Alan que eles são chamados de Albertanos. Eles se reúnem e seguem para o norte nesta época do ano. São monstros que sinalizam a chegada do outono, e Rodin revela que deu o nome de Alan em homenagem a eles. Para esses monstros, Alan é o máximo e eles podem usar suas asas para voar para onde quiserem no mundo. Isso é o que realmente é a liberdade e é isso que Robin deseja para Alan. Infelizmente, Rodin levou uma reprimenda de Toresia, mas ele sabe que é isso que merece por ter dado ao filho o nome de um monstro. Por fim, eles chegam ao destino, e Alan se espanta ao ver o tamanho do javali. É assustador vê-lo de perto, e Alan conclui que não conseguiria derrotar essa criatura. E, nesse momento, um homem chamado Gerta se aproxima de Rodin. Gerta conta a todos que hoje, campeão peso pesado chegou, e todos os outros comemoram. Só conseguiram derrotar o javali graças a Rodin, mas ele é muito humilde e diz que só teve sorte. Rodin pede para Alan se apresentar, e Alan se apresenta formalmente. Gerta ficou pasma porque Alan tem apenas 1 ano e já é tão educado. A filha de Gerta tem a mesma idade, mas ainda fala bobagens como um bebê normal. Alan se pergunta quão fortes esses javalis são, então Gerta explica que são monstros de classe 100. Eles são muito resistentes e são necessários 20 homens para derrubar um deles. Alan presta muita atenção e fica satisfeito ao ouvir essa informação, pois ela lhe dá uma referência para determinar a força dos monstros. 10 meses depois, Alan grita de alegria, já que suas habilidades de criação e invocação atingiram nível 2.
Ele também desbloqueia algumas outras coisas, então Alan começa a sentir intensamente a adrenalina do jogo. Ele verifica imediatamente suas estatísticas e percebe que agora pode criar cartas de criaturas da classe G. Além disso, ganhou uma habilidade que utiliza invocações em conjunto e seu espaço de inventário de cartas dobrou. Isso significa mais cartas, mas, mais importante ainda, significa que ele terá o dobro dos bônus. Além disso, agora seu Germar possui uma função de anotação que lê sua mente e anota seus pensamentos. Alan está pronto para fundir algumas coisas, mas percebe que não tem poder mágico suficiente. Naquela noite, Alan se esforça para comer bastante de comida, para que ele possa recuperar o poder mágico que gastou. Após o jantar, Alan está pronto para trabalhar. Ele tenta fundir Mose 1 e Mose 2, mas nada acontece. Ainda diz que ele não tem poder mágico suficiente, mas acabou de recuperá-lo ao máximo. Alan não pode fazer nada sobre isso no momento, então decide criar um novo cartão de invocação. Tenta criar Beast G, mas mais uma vez é informado de que não tem poder mágico suficiente. Isso significa que não pode fundir ou criar nada novo com seu poder mágico máximo atual, então Alan culpa tudo pelo modo inferno que escolheu. Algum tempo depois, vemos que Alan ficou com 3 anos de idade. Ele ainda está no nível 1, mas suas estatísticas mostram que acumulou vários bônus. A maioria de suas estatísticas naturais está no valores de um dígito, mas seus bônus adicionam 10 e 20 pontos a mais. Agora ele tem uma fera chamada Molir e consegue fundi-la com o Per. Isso cria uma carta G de ave e concede a Alan bônus de agilidade e inteligência. Alan batiza o pássaro de Chape e o convoca imediatamente. Chape possui a habilidade de imitar vozes, e Alan se surpreende quando o pássaro reproduz perfeitamente sua voz. Isso será muito útil contra inimigos fracos, então Alan está animado para usá-lo. Alan então convoca todas as suas criaturas e as faz usar suas habilidades. Ele instrui o Per a usar provocação, e o sapo começa a pular. Isso servirá como uma boa distração no campo de batalha, então Alan se volta para Molly a seguir. Ele diz a ele para usar cavar, e Molly cava um buraco gigante no chão. Isso será ótimo para criar armadilhas, então ele elogia a Molly, dizendo que fez um ótimo trabalho. Estes são todos os invocados de nível G que Alan aprendeu há algum tempo, e ele está satisfeito com a utilidade deles. Alan então recita seu lema, que é: se você dominar as estatísticas, dominará o jogo. A chave para se tornar um grande invocador é conhecer todas as variações de suas criaturas. Há tanta profundidade e complexidade em ser um invocador neste jogo que Alan declara que isso é o que é jogar de verdade. Nesse momento, Alan cai no buraco e lembra que provavelmente não está pronto para enfrentar monstros tão cedo. Um sino soa ao longe, indicando que são 3 horas. Alan teme este horário do dia, pois algo terrível acontece. Uma garota o chama e vemos que é sua vizinha, chamada Krena. Alan declara ser Alan, o honrado, e Krena se apresenta como Krena, a feroz. Ela desafia Alan para um duelo, e ele aceita animado. Para Alan, nada poderia ser menos legal, mas ele sabe que precisa levar essas lutas de brincadeira com Krena a sério. Se não agir como uma criança normal, Alan teme que seu segredo seja descoberto. Ele entra imediatamente na batalha com Krena, mas se surpreende com a velocidade dela. Alan investiu todos os bônus de criatura em agilidade, mas ainda assim mal consegue acompanhar Krena. Eventualmente, a imensa pressão ofensiva dela sobre é o Alan, e ela quebra a espada dele. Ele diz que ela é muito poderosa, mas Krena declara que está só começando. Depois, os pais de Alan veem que Krena veio brincar com ele. Ela declara que acabou de duelar com ele e Toresia observa que está ficando escuro lá fora. Krena decide ir para casa e vemos que Alan não consegue se mover depois de derrotado. Toresia está grávida de novo, então Alan ajuda ela a carregar as sacolas. Naquela noite, Alan diz aos pais que quer ajudá-los a colher comida, já que Toresia está com a barriga grande agora. Os pais dele ficam surpresos, mas Alan garante que consegue. Alan pensa que agora tem a resistência de um adulto completo, então ele com certeza pode ajudar. Toresia diz que crianças como Alan não deveriam ter que trabalhar, então ele deveria continuar brincando com Krena. Odin concorda com ela, observando que Alan já ajuda o suficiente dentro de casa. Alan tenta insistir, mas é novamente rejeitado. Odin observa que Alan acabará fazendo isso eventualmente, então ele deveria aproveitar a vida sem trabalhar na fazenda enquanto pode. Isso lembra Alan que sua família será camponesa para sempre e que ele, eventualmente, crescerá para ajudá-los. Além disso, trabalhar na fazenda é algo completamente diferente das tarefas domésticas e é realmente exaustivo. Seus pais estão certos em dizer para ele esperar, porque Alan também não desejaria esse tipo de trabalho para seu filho de 3 anos. Alan concorda em esperar e seus pais ficam encantados ao ouvir isso.
Jess e Toresia dizem que ela notou que Alan tenha tirado pedras na árvore dela lá fora nos últimos dias. Ela se pergunta por quê, então Alan lembra aos pais que eles lhe disseram que há monstros na floresta fora da casa. Não há como saber o que farão, então Alan promete proteger a mãe dos monstros com as pedras. Os pais acham isso adorável, mas no fundo Alan sabe que essa não é a verdade. Na realidade, ele só estava fazendo isso para ver se conseguia aprender habilidades, além da invocação. Os pais de Alan então mencionam o quanto gostam de ver Alan fazendo isso contra Krena. Eles sempre parecem se divertir muito, e Rodan não vê a hora da cerimônia de avaliação deles. Alan não sabe do que se trata, então eles explicam que é algo que acontecerá. Quando ele completar 5 anos, será realizada uma cerimônia divina que determinará qual tipo de talento Alan possui. Com sorte, dizem que um bom talento ajudará Alan a sair da vida de plebeu. Alan tem grandes esperanças para esse dia e aguarda-o com muita ansiedade. Algum tempo depois, Alan vê que o Dink ainda está saltando como um campeão na neve. Ele estava testando algo e agora sabe que consegue invocar uma criatura por um dia inteiro sem problemas. Jess e Krena chegam e entram em batalha. Alan está em grande desvantagem porque é um invocador, e Krena vence mais uma vez. Rodan chega para cumprimentar sua família e vê que Alan foi nocauteado mais uma vez. Jess e Trezier ficam chocados quando Denka pula em sua perna. Ela cai, e Alan não percebe que ele deixou Denka de fora. Felizmente, Trezier está bem, mas todos entram em pânico, já que ela está prestes a dar à luz. Rodan manda Krena buscar sua mãe, então ela corre para ir buscá-la. Alan tenta desesperadamente esquentar a água e começa a desejar ter jogado um simulador de parto antes de vir para este mundo. A água está pronta, então Alan se pergunta o que fazer, mas Rodan não se lembra. Os rapazes entram em pânico ainda mais, mas felizmente os pais de Krena chegam. A mãe de Krena diz aos rapazes para deixarem as garotas cuidarem da situação e os expulsa do quarto. Horas depois, os rapazes voltam ao quarto e veem que tudo correu bem e o segundo filho da família nasceu. É outro menino, então Rodan o batiza de Mash. Trezier adora, mas primeiro quer ter certeza de que não é outro nome que Rodan pegou de um monstro. Rodan não pode negar, mas Trezier surpreendentemente ri. Ela ainda ama o nome e todos comemoram, enquanto Alan os observa. Ele não consegue deixar de se perguntar por que foi reencarnado. No início, ele só queria jogar um jogo extremamente difícil com balanceamento péssimo, mas agora percebe algo. Ele era um homem falido, sem instrução, romanticamente inábil e um total João qualquer um, então não está triste por deixar sua vida passada para trás. Não há mais nada que o segure agora, então ele vai acumular o melhor equipamento e maximizar todas as suas estatísticas. Os pais de Alan o chamam para cumprimentar o irmão, então Alan dá as boas-vindas a Mash neste mundo. Ao olhar para todos, Alan não consegue deixar de. Admita que essas coisas familiares são bem legais. Alan faz seu irmão chorar por acidente, mas seus pais dizem que está tudo bem porque ele chorou muito mais alto quando nasceu. Alan está muito mais feliz do que imaginava que seria neste mundo, e ele tomou uma decisão. Ele não tem certeza de como vai conseguir, mas quer libertar sua família do trabalho árduo da vida de plebeu. Algum tempo depois, Alan se pergunta como será a cerimônia de avaliação. Odin explica que é um evento especial em que todos precisam participar quando completam 5 anos. Se Alan tiver algum talento, ele poderá sair da vida de plebeu. O único problema, porém, é que ter talento também significa que ele terá rivais. Quando as pessoas se estabeleceram pela primeira vez nesta região, elas começaram a ter muitos filhos, então há muitas crianças fazendo 5 anos ao mesmo tempo que Alan. Fran tem uma delas, e ela se junta a nosso herói enquanto ele segue para a cerimônia. Ao chegarem, Alan se surpreende ao ver como as outras crianças estão bem vestidas e se pergunta se todos são plebeus. Alan e sua família são servos de uma seita de classe baixa, por isso os outros moradores os desprezam. Em seguida, são recebidos pelos sacerdotes, que dizem que eles são tudo para Elmia, o deus da criação. Pessoas de todas as classes sociais, mas Elmia abençoa a todos igualmente com grandes oportunidades. Este país já teve até heróis cujas linhagens remontam à servidão. Os aldeões não conseguem acreditar que alguns heróis lendários tenham surgido de uma origem tão humilde, mas isso dá esperança a Alan. Ele se lembra de ter lido algo sobre isso antes de entrar no jogo, e agora faz sentido porque todos têm que passar pela cerimônia. No interior, Alan vê as estátuas dos deuses adorados nesta igreja. Uma deles é Elmia, e Alan lembra que essa pessoa foi quem lhe enviou uma carta. A cerimônia de avaliação começa, e o primeiro garoto a ser chamado é Paloma. O sacerdote explica que, ao colocar a mão nesta bola de cristal e declarar um atributo que possuem, ele será inscrito em uma placa de metal. Paloma vai tocar o cristal, e seu pai diz a ele que tudo ficará bem. As estatísticas de Paloma são exibidas na placa de metal, e Alan percebe que elas se assemelham à página de estatísticas que ele vê no seu grimoário. O sacerdote declara que Paloma tem o talento para ser comerciante, e o pai de Paloma diz que é uma ótima notícia.
Ele agradece aos céus, então Alan conclui que ter qualquer talento é motivo para comemorar. Alan percebe que os atributos são exibidos com patentes em vez de números e seu grimoário anota isso. Ele mantém esse grimoário à mostra para todos, mas é porque descobriu que ninguém mais consegue vê-lo. O próximo garoto acaba chorando para os pais porque nada acontece quando ele toca na bola de cristal, o que deixa claro que nem todos têm um talento. Outro garoto chamado Dagora recebe o talento portador do machado, e é o primeiro atributo de classe a que eles já tinham visto. Algumas horas depois, todos os garotos já tinham sido avaliados e apenas Alan e Krena permaneciam. Krena vai fazer o teste e todos ficam chocados quando a bola de cristal começa a brilhar mais do que em qualquer outro momento. Seu pai só consegue se perguntar o que aquilo significa, e o sacerdote diz que é um milagre. Krena possui o talento chamado Senhor da Espada, e é um dos melhores talentos que existem. Krena diz que acertou na loteria com o talento de Senhor das Espadas, mas está decepcionada porque queria o de espadachim. Isso é ainda melhor, então Krena comemora. Alan achou que ela teria um grande talento, pois era a única forma de justificar como ela é ridiculamente poderosa nas lutas com espadas. Agora é a vez de Alan, e ele está aliviado porque essa avaliação mostrará aos pais que ele é um invocador, não precisando mais escondê-lo. Dessa vez, a bola de cristal brilha ainda mais e a força que emite faz Alan cair para trás. Odin mal pode esperar para ouvir qual é o talento de Alan, mas todos ficam chocados quando o sacerdote diz que ele não tem nenhum. Alan não consegue acreditar, pois deveria ter pelo menos algo. Mas os resultados são claros. Em vez de mostrar um talento que simplesmente exibe uma série de letras aleatórias, e Alan se pergunta se isso é algum tipo de falha no jogo. Ele culpa os desenvolvedores e diz que Elmia, o suposto deus da criação, deveria aprender a corrigir erros em seu jogo. Isso significa que ninguém saberá que ele é um invocador, mas Rodino surpreende ao afirmar que está tudo bem em não ter nenhum talento, e eles voltam para casa. Seus pais dizem que talentos não importam e que Alan sempre será o orgulho e a alegria deles. Alan pensa em como sua família não tem muita coisa e nem mesmo uma banheira para tomar banho. São desprezados por serem pobres, mas Alan diz que ainda assim é feliz por ter nascido e por ter uma família tão amorosa. Naquela noite, Alan repassa tudo o que aprendeu. Todos os seus atributos são nível E e hoje ele descobriu que é o único nesse mundo inteiro jogando no modo inferno. Todos na cerimônia de avaliação tinham 5 anos, o que significa que todos deveriam estar no nível 1, assim como ele. O sistema de classificação provavelmente afeta a quantidade de crescimento que eles podem absorver a cada nível alcançado. A única explicação para todos os seus atributos serem nível E é que o progresso no modo inferno é 100 vezes mais difícil que o normal. Isso também significa que seus atributos mostrar apenas a 100ª parte de sua classificação real. Alan estava preso em um ciclo jogando jogos medíocres e agora entrou no jogo mais difícil de todos. A maioria desistiria, mas Alan está determinado a provar a todos que o verdadeiro espírito do jogo está nos jogos intensos. Aqueles caracteres aleatórios no lugar de um talento eram claramente uma falha, então Alan decide escrever cartas irritadas para a equipe de desenvolvimento. Mais tarde, Alan e sua família vão à celebração Krena. Krena descobriu que Senhor das Espadas é ainda melhor que o talento de espadachim, o que significa que ela vai ficar ainda mais forte. O chefe da aldeia lhes deu um licor comemorativo, mas Rodin está agindo de forma estranha o dia inteiro. Ele diz a Jerta para aproveitar o álcool, mas está claramente incomodado com algo. Alan se pergunta se ele está com ciúmes por Krena ter conseguido a espada. Lorde Talente em seu lugar, mas Alan sabe que seu pai não é tão mesquinho. Jerta se recusa a beber enquanto Rodin está aborrecido e a verdade finalmente vem à tona. Rod havia contado a Jerta anteriormente que sua família iria romper relações com eles e Jerta exige saber o motivo. Rodin diz que não é o que ele quer fazer, mas é algo que precisam fazer por Krena. Seu talento é extraordinário e ela pode até mesmo ingressar na cavalaria para servir ao país. Há grande chance de ela até se tornar nobre, portanto, pessoas com seu talento não devem perder tempo se socializando com camponeses. Os dois homens começam a discutir e Alan se pergunta se deveria fazer algo. Ele pede a Krena que os acalme, mas as esposas já resolveram a situação. Elas usam força bruta para acabar com a discussão e dizem a Alan que os dois sempre se chocam desse jeito. São amigos há muito tempo e, no passado, eram impulsivos, costumavam se socar o tempo todo. Na verdade, os 4 são amigos desde a infância e cresceram na mesma vila. Ao ouvirem que uma nova vila estava sendo construída, decidiram participar do projeto. Até as casas deles têm o mesmo projeto,
e os dois construíram tudo com as próprias mãos. Rodin e Gerta se acalmam ao conversarem sobre a construção e tomam um licor comemorativo. Alguns dias depois, Gerta fica chocado ao saber que a Ordem dos Cavaleiros está vindo ver Crena. Todos se reúnem na vila para ver os cavaleiros e não acreditam que tenham vindo por causa de Crena, já que ela é apenas uma criança. Alan também se impressiona, pois parece que estamos. A notícia sobre seu talento incrível está começando a se espalhar. O garoto chamado Degora chega, e Alan percebe que ele está realmente se apegando ao seu antigo talento ao carregar um cajado gigante. Degora se pergunta o que Alan está fazendo ali, e ele diz que perdedores sem talento não têm lugar aqui. Fëanor defende dizendo que Alan é forte, mas Degora ressalta que todas as patentes de Alan eram Neste momento, os cavaleiros chegam e até o capitão dos cavaleiros está presente. Seu nome é Xenoph, e ele é um mestre em espada. Crena é chamada para se reunir com eles, e Alan percebe que ela está extremamente animada. Já fazem 3 anos desde que começaram a brincar de cavaleiros, e agora ela está conhecendo os cavaleiros de verdade. Ela se apresenta a Xenoph, e Alan se pergunta se a presença dele significa que ela agora se tornará uma cavaleira. Gerta está preocupada, já que ele aponta que Crena tem apenas 5 anos e nunca nem mesmo segurou uma espada de verdade. Xenoph diz que não importa, desde que ela tenha o talento do Lorde da Espada, e ele começa a suspeitar que estejam mentindo. O clima fica muito tenso e Alan concorda que algo não está certo. Xenoph explica que falsificar os resultados da cerimônia de avaliação é punível com a morte. Este é um assunto muito sério, e eles precisam determinar se o talento de Crena. Como Senhor da Espada, isso é legítimo. Só uma maneira de confirmar, e Xenoph choca todos ao revelar que realizarão um duelo de esgrima. Alan se pergunta se ouviu direito, e Gerta implora por misericórdia, pois Crena é apenas uma criança. Xenoph recusa e diz que ela deve lutar, ou ela e toda a sua família serão mortas neste mesmo local. Todos ficam horrorizados ao ouvir isso, e Alan pensa que isso é completamente injusto. Ao contrário de todos, Crena não está preocupada. Um cavaleiro lhe traz uma espada, e ela está animada para usá-la de verdade pela primeira vez. Ela diz a Gerta que ficará bem, e nem ele consegue acreditar como ela está calma. Crena se prepara para o duelo que determinará o destino de toda a sua família, mas não se preocupa nem um pouco. Em vez disso, ela se apresenta como Crena, a cavaleira, e desafia seu oponente. Seu oponente, chamado Librand, possui o talento do espírito e aceita o desafio. O duelo começa e todos ficam impressionados que Crena consiga usar uma espada quase tão alta quanto ela. Alan analisa a luta atentamente e considera que a habilidade de Crena com a espada deve estar em torno do nível 5, graças às suas simulações diárias de luta. Isso é bem bom para alguém, sua idade, mas ele não tem certeza de até que isso ajudará contra o cavaleiro. A batalha se intensifica e Gerta teme pela vida de Crena, enquanto ela é arremessada para trás. O cavaleiro não poupa esforços ao encontrar uma brecha em seu ataque e a arremessa contra uma parede. Gerta quer ir até sua filha, mas o cavaleiro os detém. Fëanor está em estado grave, e vemos que Alan também está sendo contido. Alan pensa que, apesar de Crena ser uma senhora da espada, os adultos ainda têm vantagem em habilidade e nível. Esta luta nem de longe é justa, mas todos ficam em completo silêncio quando algo começa a acontecer. Um tipo de poder começa a emanar de Crena, e ela quase se transforma em outra pessoa ao voltar para a luta. Este modelo é completamente. O medo desapareceu de seu rosto e ela passa a dominar a batalha. O cavaleiro conclui que isso deve ser uma habilidade extra e é rapidamente dominado. Fëanor até consegue destruir sua espada, então Xenoph declara que o duelo acabou. Fëanor se surpreende ao ouvir que já terminaram e agradece alegremente a Librand pela luta. Ele está completamente derrotado, e todos aplaudem Crena. Ela é mesmo uma senhora das espadas, então Gerta provavelmente diz que essa é sua filha. Xenoph afirma que não há como contestar o talento de Crena e elogia Gerta por criar uma senhora das espadas. Fëanor tem um talento maravilhoso, por isso ele pede desculpas por duvidar deles. Xenoph gostaria de discutir seu futuro, mas Gerta não sabe se pode confiar nos cavaleiros. Xenoph diz a eles que pode trazer seus amigos, se isso o tornasse mais confortável. Gerta convida Rodin e sua família. Todos se encontram na casa do chefe da aldeia e há mais pessoas ali do que Alan esperava. Faz sentido que o filho do chefe esteja presente, mas Alan se pergunta por que o garoto com o machado também está ali. Zen se apresenta formalmente e explica que foi enviado para determinar se um verdadeiro senhor da espada estava entre eles. A resposta agora é bem clara, o que significa que haverá grandes mudanças. Dizia-se que a aldeia seria batizada com o nome do chefe quando estivesse totalmente estabelecida, mas, agora que sabem que um senhor da espada nasceu ali, o rei quer algo diferente. O rei decidiu que deveriam homenagear essa ocasião histórica batizando a aldeia como Aldeia Crena. Gerta não consegue acreditar nisso, e o chefe concorda alegremente. Xenoph explica que, há 3 anos, nasceu um senhor da espada de uma família nobre. Alan percebe imediatamente que algo está errado,
pois, neste jogo, um Senhor da Espada só pode nascer das classes comuns e estéreis. Zenhoff diz que esse Senhor da Espada passou a servir a família real, mas ele não correspondeu às expectativas. Isso levou a uma reavaliação e descobriram que ele era, na verdade, apenas um espadachim comum. Posteriormente, descobriu-se que diversos membros da nobreza haviam exagerado seus talentos. Por isso, o reino passou a verificar minuciosamente todos os resultados. Zenhoff pede desculpas novamente por ter que testar Krena e diz a Gerta para manter seu brilho como Senhor da Espada. Quando ela atingir a idade, aos 12 anos, ela pode ir estudar na academia e, eventualmente, servir diretamente à família real. Agora se pergunta se qualquer um que vá para a academia pode se tornar um cavaleiro, mas seu pai deve se desculpar pela falta de educação do filho. Zenhoff explica que, em algum momento, um instrutor será enviado a esta aldeia, então Degora deve se esforçar ao máximo para estudar e garantir sua admissão na academia. Aina diz que Alan deveria estudar com eles, mas Degora afirma que Alan não consegue aprender nem a sair de um saco de papel. Alan não consegue acreditar que essas crianças estão discutindo sobre sua inteligência, já que elas não fazem ideia de que, fora do jogo, ele tem na verdade 40 anos. Zenhoff percebe que Alan tem olhos escuros e cabelo escuro, então se pergunta quem ele é. Rodin explica que Alan é seu filho, e Gertus apresenta. Zenhoff reconhece imediatamente Rodin, o caçador de javalis, e se desculpa por não tê-lo reconhecido antes. Ele diz que Rodin é uma lenda da vila, mas Rodin nem sabe porque esse homem conhece seu nome. Acontece que o barão adora a carne de javali de alta qualidade fornecida por essa vila. Segundo o que ouviram, Rodin é o responsável por assumir o papel mais perigoso nas caçadas. Esse elogio vem do próprio barão, então Alan comenta que seu pai é uma superestrela. Após se despedirem, Rodin diz que Krena provavelmente se tornará um cavaleiro um dia. Zenhoff também afirma que isso comprova a existência de pessoas como Rodin, o caçador de javalis. Pode ser reconhecido pelas pessoas importantes. Rodin diz que eles devem continuar trabalhando, porque ele nunca sabe o que de bom pode surgir disso. Alan concorda e sabe disso melhor que ninguém, já que está jogando este jogo no modo inferno. Nesse momento, Alan revela que pegou parte da comida do jantar para dar à sua mãe e ao Mash. Ele se pergunta se foi errado fazer isso, mas Rodin revela que fez a mesma coisa. Algum tempo depois, Alan grita de excitação porque finalmente subiu de nível na habilidade de invocação. Ele agora possui a habilidade aprimorada e questiona se isso significa que pode tornar sua invocação mais forte. Alan também desbloqueou criaturas de nível F, mas ainda precisa fundi-las para obter novas. Ele torce para ter recebido algo como um dragão dessa vez. Para completar, o espaço do inventário de Alan aumentou de 20 para 30, o que significa que ele poderá obter ainda mais bônus de suas criaturas. Já se passaram 2 anos inteiros desde que ele subiu de nível na habilidade de invocação, mas é assim mesmo quando se joga um jogo na dificuldade mais alta. Naquela noite, Alan arruma a mesa após o jantar antes de se preparar para testar suas novas habilidades. Ele percebe que a cicatriz que Rodin costumava ter no braço desapareceu, então Rodin explica o que aconteceu anteriormente. Durante a caçada de javali de hoje, Rodin passou por algo chamado Prova dos Deuses. A Prova dos Deuses é um momento especial que acontece ocasionalmente durante uma caçada. O caçador sente um súbito aumento de energia que livra-o de todas as runas e do esgotamento. Isso soa familiar para Alan, então ele conclui que é assim que as pessoas desse mundo descrevem a sensação que tem ao subir de nível. Alan não consegue ver as estatísticas do pai, mas ele é um guerreiro veterano e tem certeza de que Rodin deve estar em um nível bem alto agora. Embora a habilidade de invocação de Alan tenha aumentado, ele ainda está no nível 1 e nem está perto de subir de nível. Ele não tem pontos de experiência nenhum e sabe que nunca vai ganhá-los, a menos que comece a derrotar alguns monstros. O problema é que servos como ele e sua família não podem deixar a aldeia sem permissão. A única exceção é para caçadas, então Alan diz que gostaria de participar de uma caçada com o pai. Rodin se recusa, explicando que a caça faz parte do jogo. É incrivelmente perigosa e as pessoas podem até perder a vida. Naquela noite, Alan percebe que recebeu outra mensagem de Elmia, o deus da criação. Eles consertaram o texto com falhas da cerimônia de avaliação, e essa mensagem mostra seus resultados reais. Em vez de todas as suas estatísticas serem nível I, elas são muito mais altas. A maioria de seus atributos, como ataque e HP, são nível A ou C, enquanto ele tem nível S em poder mágico e inteligência. Este é obviamente um resultado muito melhor, e Alan até tem a mesma quantidade de SAB e C-Rans que Krena. Sua vida tem sido uma verdadeira rotina exaustiva, mas esses resultados fazem com que tudo valha a pena. Finalmente é hora de experimentar seus poderes, então Alan começa aprimorando o Denka. Ele percebe que isso aumenta as estatísticas da própria criatura, especialmente as duas mesmas estatísticas para as quais concede bônus.
Infelizmente, parece que aprimorar criaturas não afeta seus bônus. Alan invoca Denka para ver como ele está agora e consegue notar a diferença imediatamente. Não é muito maior, mas com certeza parece que Denka foi aprimorado. Isso prova a Alan que há mais em ser um invocador do que simplesmente invocar os monstros mais poderosos e temíveis. Depois de passar por um ciclo de invocar e desinvocar, Alan descobriu que os aprimoramentos em um cartão não desaparecem. Isso significa que, enquanto ele tiver poder mágico disponível, Alan pode aprimorar todos os cartões em seu inventário. Alan tem testado todas as combinações possíveis para sua habilidade de fusão, mas ainda não conseguiu desbloquear o novo tipo. Só resta uma possibilidade, então ele tenta fundir Sektef e Birdef. Surpreendentemente, isso funciona, mas Alan fica desapontado ao ver que a carta apenas diz grama. É bem confuso, e ele se pergunta como a grama é um tipo de criatura invocável. Alan, no entanto, fica encantado ao ver os bônus que recebe dessa carta. Ela dá um bônus de poder mágico que aumenta seu poder mágico de 7 para 12. Ter esse bônus significa que Alan pode fazer muito mais coisas ao longo do dia sem precisar esperar tanto para que seu poder mágico se recupere. Alan sempre temeu que levaria décadas para subir de nível, mas isso lhe dá a esperança de que possa subir mais cedo. Alan invoca para ver o que ela pode fazer, e ele se surpreende com a pequena criatura em forma de maçã que aparece. Alan batiza de Apple e está bem claro para ele que esse pequeno não foi feito para lutar. Apple puxa sua própria página de status e mostra a Alan que sua habilidade se chama Roma. Alan pede para Apple usar a habilidade, mas fica confuso quando a pequena maçã simplesmente se planta no chão. A muda que surge dela tem um cheiro que lembra óleo essencial e Alan se encanta com o aroma. Ele imagina ter um belo jardim, mas logo lembra que está em um jardineiro de morte instantânea. A mãe de Jess e Alan chega, e Alan não consegue fazer com que Apple volte a ser um cartão. Felizmente, ela não dá muita importância para isso e simplesmente deixa passar. Alan não consegue deixar de se perguntar qual é a verdadeira intenção de Apple e questiona se ela tem alguma utilidade além de seus bônus. Mais tarde, Alan treina com Kreina e logo lembra que ainda não consegue competir com ela. Kreina, porém, observa que ele parece mais resistente agora e Alan percebe que sua habilidade de dominar a espada está no nível 3. A expansão do inventário também lhe deu mais espaço, mesmo com a redução em resistência e ataque, tornando um lutador mais formidável. Alan se pergunta se a habilidade Roma da Apple tem algum efeito na batalha, mas não parece que tem. Jess e Alan lembram que sua invocação final tem uma habilidade de ataque chamada Mordida e ele quer testá-la. Ele não quer usá-la em um humano, porém, então teremos que esperar. Depois disso, Alan continua jogando pedras na árvore atrás da casa. Ele já jogou nela pelo menos 20.000 vezes até agora, mas não há nenhum sinal de sua habilidade subir de nível. Alan também não tem muito tempo, pois precisa cuidar do Mesh e ajudar a mãe com as tarefas, já que ela está grávida novamente. Alan decide que precisa parar de tentar aprender outras habilidades e focar apenas em aumentar seu nível de invocação. Ele está pronto para desistir de aprender a habilidade de arremesso, mas não consegue evitar. Sente que está a um arremesso de atingir o próximo nível, e esse sentimento torna impossível para ele desistir. Jess, então, Alan percebe que algumas plantas estão começando a crescer ao redor da casa e é como se agora ele estivesse em um jardim. Alan descobriu algumas coisas com testes, então ele explica o que a habilidade da Apple faz. A habilidade Apple é uma habilidade Roma que pode reduzir o tempo de recuperação do poder mágico de 6 horas para 5. Isso permite que Alan faça ainda mais atividades diárias, mas todas as suas responsabilidades fazem com que ele sinta que nunca tem tempo suficiente. Naquela noite, Alan se pergunta por que seu pai está demorando tanto para voltar da caça de hoje. Ele ouve gritos ao longe e corre para fora, descobrindo que seu pai foi ferido. Odin está em péssimo estado, pois levou uma presa de javali diretamente no abdômen. O ferimento é horrível, e Alan percebe que os outros guerreiros não tiveram escolha a não ser cauterizá-lo. Gerd explica que conseguiram, por pouco, manter Odin vivo usando uma erva medicinal. Chama-se Flor Merlis, e os demais só podem se perguntar como conseguiram uma erva tão valiosa. É inacreditavelmente caro, mas Gerd explica que ele recebeu moedas de ouro do Capitão da Noite como desculpa. Ele diz que são muito sortudos, pois Odin não estaria vivo agora se não fosse pela flor. Os outros caçadores estão furiosos, pois culpam um certo plebeu pelo que aconteceu e já não aguentam mais. A raiva deles não está ajudando, então Gerda pede que todos deem a Odin e sua família um pouco de paz. Alan se pergunta o que esse plebeu tem a ver com isso, então Gerda explica. O chefe disse aos caçadores que queria que pessoas comuns se juntassem a eles nas caçadas de javali. A carne de javali é muito valiosa e difícil de encontrar. Quase toda ela é enviada para a região estéril e o que sobra é dividido entre os caçadores. As caçadas são extremamente perigosas e os caçadores sofrem muitas baixas a cada ano, por isso as pessoas comuns nunca se voluntariam para participar. Já os servos, por outro lado, caçam o máximo que podem,
já que é assim que ganham a vida. Essa última caçada foi diferente porque algumas pessoas comuns de fato se voluntariaram. Eles ouviram rumores de um herói entre os servos e, por isso, queriam ver esse herói pessoalmente. Shirov chamou Rodin de herói na frente de todos, o que passou a ser tratado como uma aprovação oficial. Todos acreditavam que os camponeses estariam seguros ao participar da caçada, desde que o herói Rodin estivesse por perto. Rodin e Gerda não gostavam da ideia de os camponeses se juntarem à caçada, mas não podiam recusar a decisão do chefe para não piorar a situação. Os camponeses acabaram se mostrando apenas desocupados, que não levavam o treinamento a sério. Eles nunca ouviram, e foi porque achavam que ser ensinados por servos era indigno deles. No dia da caçada, os caçadores deram aos camponeses o trabalho mais fácil. Eles só precisavam manter a atenção do urso, mas quando chegou a hora, estragaram tudo. Jogaram por terra toda a estratégia do caçador. À janela, os caçadores foram forçados a improvisar. A caçada virou um caos total e Rodin se feriu ao resgatar um dos plebeus. Felizmente, conseguiram matar o javali, mas Rodin foi quem pagou o preço por ter de proteger o plebeu. Alan fica horrorizado ao ver o pai assim e é muito duro consigo mesmo. Ele se chama de perdedor porque só tem se concentrado em si mesmo e não tem ajudado ninguém de verdade. No dia seguinte, Alan diz que assumirá a vigilância de Rodin, mas Teresa diz que ele precisa descansar. Jesse então acorda e todos ficam felizes ao ver que ele está consciente. Alan, entretanto, só consegue se perguntar o que tem feito todo esse tempo. Ele esteve totalmente ocupado se fortalecendo, mas se pergunta: de que adianta o poder sem um propósito? Alan percebe agora que, para as pessoas ao seu redor, isso não é brincadeira. É um mundo implacável, e todos estão fazendo o possível para sobreviver nele. Gerda chega para entregar a parte de Rodin da carne de javali, e ele diz à família que não há do que se preocupar. Eles garantirão que todos estarão bem cuidados durante o inverno para que Rodin possa se concentrar em se recuperar. Alan também diz ao pai para deixar tudo a seu cargo e promete proteger a família. Alan nunca esteve tão sério e todos ficam impressionados com sua determinação. Essas não são apenas palavras vazias, pois Alan assume muitas das responsabilidades do pai. Ele busca água para toda a família, mas os outros homens comentam que ele está enchendo os baldes demais. Alan garante que estará bem e surpreende a todos ao se importar tanto. Alan decidiu que é hora de abandonar a farsa, pois precisará revelar parte de seu verdadeiro poder para proteger sua família. Essa vila já tem um herói em ascensão chamado Kreina, então não será um problema seu cio inútil como ele atrair um pouco mais de atenção. A partir de hoje, Alan decidiu canalizar todos os bônus para seus atributos físicos. Isso é uma mudança total em relação ao que fazia antes, já que ele agora abandona todas as estatísticas de poder mágico. Foi uma decisão difícil, mas Alan determinou que a família venha em primeiro lugar. Depois, Alan vai aprender a colher batatas. Greta é quem o ensina, e ele explica que Alan terá que usar as duas mãos para puxar as batatas pela raiz. Alan o surpreende ao conseguir puxá-las com uma só mão, e Greta percebe que Alan é muito mais forte do que ele imaginava. Alan diz que herdou isso do pai e logo começa a trabalhar. Após terminar, Alan estabelece que o barão ficará com metade de tudo, mesmo tendo feito todo o trabalho sozinho. Nesse momento, o líder da aldeia chega e traz o plebeu para se desculpar. O homem pede desculpas e agradece a Rodin por tê-lo salvado. Alan pensa que um pedido de desculpas não resolverá nada, mas Rodin é muito mais compreensivo. Ele diz ao rapaz para ter mais cuidado da próxima vez, e Alan é claramente um pai. Os demais, que estão rigorosos com o rapaz, destacam que Rodin quase perdeu a vida por causa dele. Ela ressalta que todos têm uma família para voltar, independentemente da classe social, e pede para ele ter isso em mente. Os outros caçadores chegam e todos ficam aliviados ao ver que Rodin está se recuperando bem. Alguns deles até querem que ele se junte a eles na próxima caçada, então o restante deve informá-los de que Rodin ainda está se recuperando. Algum tempo depois, Alan limpa um espaço no campo para testar algo. Ele convoca um bando de suas rãs e monta uma pequena armadilha. Faz com que as rãs usem sua provocação e espera pacientemente por perto. Ele sabe que essa armadilha é bem batida, mas pode conseguir alguns pássaros selvagens que ajudarão sua família a sobreviver ao inverno. Infelizmente, nada aparece, então Alan se pergunta se o alcance da habilidade não é amplo o suficiente. Ele está pronto para recomeçar do zero e criar um novo plano, mas fica surpreso quando um pássaro selvagem finalmente aparece. Este pássaro acaba sendo muito mais resistente do que ele esperava, destruindo completamente sua armadilha. Ele começa a eliminar todos os sapos, e Alan percebe que esse pássaro é um Alberin. Alan achava que essa habilidade ia atrair alguns pássaros pequenos, então fica horrorizado ao ver que, na verdade, trouxe um monstro de classe B. Este pássaro, pelo qual ele foi nomeado, parece bastante forte, então Alan decide simplesmente fugir dele. Nesse momento, Alan lembra que sua habilidade aprimorada agora está no nível 2.
Isso pode aumentar as estatísticas de suas criaturas de 10 para 20 e ele já aprimorou todos os invocados em seu inventário. Se alguma vez houve um momento para enfrentar o monstro, seria agora, então Alan decide tentar. Lutar ajudará a proteger sua família e, além disso, é extremo. Jogadores nunca recuam diante de um desafio. Alan consegue acertar um ataque na fera e é imediatamente arremessado para trás. Ele contra-ataca invocando uma porção de criaturas de combate, que cercam a ave gigante. Alan comemora cedo demais, porém, já que a poderosa fera destrói todas elas. Alan leva outro golpe e percebe que seu ataque dói muito mais que o primeiro. Ele finalmente entende que vem perdendo bônus a cada criatura invocada derrotada pela ave, o que está enfraquecendo-o. Esse é o principal inconveniente de ser um invocador, e o corpo de Alan está começando a falhar. A situação piora ainda mais quando a ave avança para acabar com sua vida, e Alan se pergunta se esse será seu fim. Alan tenta desesperadamente pensar em uma. Não há como sair dessa situação, mas a fera está pronta para acabar com a vida dele. Nesse momento, Alan invoca seus monstros sugadores e eles conseguem causar algum dano. Alan não os testou antes, mas está claro agora que eles têm um tipo de ataque de drenagem de energia. Alan está muito mais fraco após perder tantos de seus invocados e seus bônus, mas não haverá problema se você conseguir continuar drenando a energia do pássaro. Alan invoca mais de seus monstros, o que permite que eles acertem um ataque direto. Graças aos sugadores drenando sua energia, Alan consegue derrotar o pássaro gigante e o grimório de Alan revela algo incrível. Alan acabou de derrotar uma garça alba, então ganhou 100 pontos de experiência por seus esforços. Alan comemora por ter derrotado seu primeiro monstro e isso está deixando-o eufórico. Ele nunca sentiu antes. Todos em casa ficam chocados quando ele traz o pássaro de volta e se perguntam o que aconteceu. Alan simplesmente diz que o pássaro pousou nas proximidades e que conseguiu pegá-lo de surpresa. Gerda percebe que o pássaro tem algumas marcas de mordida, então ele se pergunta se Alan mesmo mordeu o pássaro. Alan não quer revelar seus verdadeiros poderes, então diz que deve ter mordido sem perceber. Gerda diz a Rodin que vai sangrá-lo para eles e pede a Alan que o ajude. Gerda explica que sangrar o pássaro reduz seu peso à metade, mas apenas metade do que restar será comestível. Os pássaros podem ser muito valiosos e as asas também devem render um bom dinheiro. Alan escuta atentamente e está contente que Gerda esteja disposta a ensiná-lo tudo isso. Infelizmente, terão que pagar um imposto de 60% por um monstro desta classe. A classe superior não tributa a monstros de classe inferior, mas este pássaro é de classe 500. Alan se surpreende quando Gerda retira o núcleo mágico do pássaro, mas infelizmente isso também está sujeito ao imposto. Gerda ressalta que um garoto como Alan só conseguiu a caçada porque Rodin se feriu. Porém, eles poderão usar esse fato como vantagem para negociar uma parte maior com o chefe. Assim que Alan diz que tem uma ideia, eles vão falar com o chefe. Gerda tenta explicar ao chefe que entregarão as asas do pássaro desde que possam ficar com o restante. O chefe precisa rejeitar a proposta, pois o barão exigiu que entregassem ainda mais carne este ano. Gerda inclui as pedras mágicas para tornar a proposta mais atraente, mas ainda assim não será suficiente para o barão. É então que o plano de Alan entra em ação, pois os dois usam a culpa para convencer o chefe. Eles dizem que sua aldeia está passando fome porque o grande herói Rodin não consegue caçar e Alan afirma que está tonto de fome. Gerda amaldiçoa este mundo cruel e ele se pergunta quem é o culpado por isso. O chefe sabe que a culpa é dele, então permite que fiquem com a maior parte do pássaro. As verdadeiras intenções de Alan são então reveladas quando ele diz que isso significa que eles poderão ficar com toda a carne a partir de agora, desde que entreguem as asas e as pedras mágicas. Gerda ressalta que seria realmente difícil capturar outro Oberon, então seu chefe concorda. Se tiverem sorte suficiente para capturar outro, poderão ficar com toda a carne, entregando apenas as asas e as pedras mágicas. Alan volta imediatamente ao trabalho e prepara outra armadilha. 2 Elberons chegam desta vez, mas Alan já tem experiência. Ele coloca seus sapos em segurança e, imediatamente, usa sugadores para drenar a energia das aves. À medida que enfraquecem, Alan o golpeia com a pedra e manda um grupo de lutadores para o ataque. As aves poderosas tentam contra-atacar, mas não estão fracas o suficiente para que Alan as derrote com esta espada. Alan esteve caçando, uma vez a cada 3 dias desde que derrotou o primeiro pássaro e esta é a primeira vez que ele não perdeu nenhuma invocação. É uma vitória impecável e ele ganha 200 pontos de experiência. Isso eleva seu total para 1000, fazendo com que Alan suba para o nível 2. Alan está encantado ao ver que recuperou todos os seus pontos de vida e pontos de magia após subir de nível. Seus aumentos de estatísticas são apenas 60% do que deveriam ser, fazendo-o perceber que não está obtendo todo o benefício do seu aumento de nível. Provavelmente é porque ele está jogando no modo inferno.
mas Alan diz que ainda é um momento para comemorar. Ele subiu de nível e uma série de suas estatísticas também aumentaram. Já se passaram 6 anos desde que ele chegou a este mundo e Alan finalmente alcançou seu primeiro aumento de nível. Isso é o que as pessoas deste mundo chamam de passar pela prova do deuses. Que sensação incrível. Alan não poderia estar mais feliz e se pergunta se agora é a hora de contar a verdade à sua família. Alan retorna para casa e fica chocado ao ver que conseguiu capturar 2 garças Albert dessa vez. Ele parece notar algo, mas não há tempo para explicar, pois Alan lembra que precisa lutar com Krena. Enquanto Alan leva uma surra, ele pensa que, após a caça de hoje, atingiu sua meta de capturar 10 garças Albert. Assim que secar a carne, sua família terá o suficiente para sobreviver ao inverno. A única coisa que resta fazer agora é trocar por um pouco de lenha. Nessa época do ano, há muitas garças Albert por perto, então Alan acha que pode tentar atingir o nível 3 caçando mais 20. Após a batalha, Alan retorna para casa para conversar com seus pais. Ele diz para eles se prepararem e revela que ouviu um oráculo de Deus quando tinha 1 ano de idade. Alan fala usando o que imagina que seria a voz dos deuses e diz que o Deus afirmou que o abençoaria com poder e sabedoria. Seus pais se perguntam o que isso significa, então Alan explica que significa ser mais inteligente e forte do que uma pessoa comum. No entanto, o Deus também avisou que ele enfrentaria provações que nem mesmo 100 homens conseguiriam superar. Seus pais se sentem péssimos por ele ter que passar por tais desafios e percebem que Alan deve ter superado uma dessas provações mais cedo hoje. Eles sabem disso porque o corte que Alan tinha no rosto após lutar com o primeiro pássaro desapareceu. Os pais de Alan se perguntam por que a cerimônia de avaliação dele. As coisas não tinham corrido bem, então Alan revela que Elmia também o havia contatado sobre isso. A razão pela qual seus atributos foram classificados tão baixos é que levam em consideração a progressão mais lenta de seus testes. E o motivo pelo qual disseram que ele não tinha talento é que seu talento era simplesmente novo demais para ser reconhecido. Wright está encantado ao ouvir que Alan realmente tem um talento, mas Alan diz a eles que ainda não sabe qual é. No fundo, Alan só consegue se desculpar com o pai, pois ainda não pode falar sobre ser um invocador. Alan está preocupado que algumas pessoas possam entender errado se descobrirem que ele consegue invocar e controlar criaturas. Mais importante, Alan sabe que nunca pode revelar que foi reencarnado. Os outros gostariam que Alan tivesse contado antes, pois ele só agora descobriu quão duro ele estava trabalhando. O motivo pelo qual ele estava tirando pedras naquela árvore e brigando com as outras garças era para que pudesse superar os desafios. Watty se pergunta o que ele fará agora, então Alan explica que quer provar seu valor passando pelos desafios. Watty promete ajudar da melhor forma possível, então Alan agradece aos pais por tudo. Watty diz que eles deveriam manter tudo em segredo para que as pessoas não chamem Alan de falso profeta, mas ele ainda quer contar a Gerda. Alan diz que está tudo bem e Woodin fica aliviado porque Gerda sempre gaba de como Krena é um deus da espada. Algum tempo depois, Alan trabalha duro ao preparar um dos pássaros que caçou. Gerda sempre soube que Alan não era um garoto comum, mas o fato de ele ser abençoado e testado por um deus é algo realmente especial. Gerda leva Alan para trocar carne por suprimentos pela primeira vez, então Alan pede que ele lhe mostre como se faz. Alan está levando uma porção da carne de pássaro que preparou, e Gerda está levando a carne que conseguiu em uma caçada a javalis. Gerda diz que a caça é muito mais fácil sem os camponeses atrapalhando as coisas, então Alan se pergunta qual é a diferença entre camponeses e servos. Além de seu status social, os camponeses não precisam pagar o imposto de 60%. Em vez disso, pagam 3 moedas de ouro por adulto e 1 por criança a cada ano. Existe um jeito de os servos se tornarem camponeses, mas eles precisam uma taxa de 10 moedas de ouro por pessoa da família. A família de Alan está prestes a ganhar um novo membro, então teriam que pagar 50 moedas de ouro se quisessem se tornar cidadãos comuns. Quando chegam, Gerda declara que ele está negociando 5 pacotes de carne de javali. Alan decide fazer exatamente o que faz e declara que negociará 5 pacotes de carne de garça alba. O negócio é um grande sucesso e, agora que Alan sabe como o escambo funciona, ele planeja fazer um pouco de pesquisa de mercado para a próxima vez. Com o passar do tempo, vemos que Alan está confiante o suficiente para fazer essas viagens de comércio sozinho. Agora, ele pergunta sobre os preços de todos os tipos de coisas e decide o que quer. Alan pensa em quanto pode conseguir por pacotes de carne e anota tudo em suas anotações. Um único pacote de carne pode render ali um saco de sal por uma fruta momo e por lenha suficiente para vários dias. Ele também aprendeu muito sobre a moeda local e como uma moeda de ouro vale 100 moedas de prata. Após alguns cálculos, Alan determina que, para economizar 50 moedas de ouro, teria que caçar 500 garças alba. Isso levaria apenas 2 anos, e Alan diz que seria moleza para um jogador experiente como ele. Depois, Alan sai em busca de
de um remédio que possa restaurar o poder mágico. Esse produto é muito sofisticado para o mercado local oferecer, então Alan procura por um remédio curativo. Alan fica encantado ao descobrir que consegue desenhar coisas em seu grimório apenas imaginando-as, então ele copia o que algumas das plantas medicinais parecem. Alan se pergunta onde está a flor do Miller, mas a loja deles também não tem. O dono da loja explica que só tinha uma daquelas flores e que a vendeu para Gerda. Gerda se ajoelhou e implorou para que ele vendesse, mas o dono disse que aquela flor era para Rodine. Gerda não saiu até que o dono concordasse em vendê-la, então Alan percebe que Gerda é uma ótima amiga. O dono perdeu muito dinheiro naquela transação, então Alan mostra a ele o que trouxe. O dono acha que Alan quer trocá-lo com ele, mas fica surpreso quando Alan revela que é um presente. Alan explica que Rodine é seu pai e que a flor salvou sua vida. Mais tarde, Alan passa por uma loja de armas e se surpreende com quão caro tudo é. Deborah se pergunta o que Alan está fazendo fora da loja do pai, mas Alan diz que estava prestes a sair. Infelizmente, Deborah o detém e afirma que ele só pode ir embora se concordar em ser seu subordinado. Alan reage imediatamente e percebe o medo nos olhos de Deborah. Ele diz a Deborah para pegar qualquer arma que quiser e que o estará esperando neste mesmo lugar. Deborah corre para buscar sua arma e pede ao filho do chefe que fique de olho em Alan. Deborah retorna logo depois, ansioso para dar uma lição em Alan. Infelizmente, as coisas não correm bem para ele, já que Alan bloqueia facilmente todos os seus ataques. Alan admite que seus ataques são bastante fortes, mas Deborah não se compara ao poder de 3 estrelas de Krena. Alan vence a batalha e declara que um dia voltará para negociar na loja de seu pai. Mais tarde, Codin anuncia que finalmente se recuperou completamente. No dia seguinte, Alan enfrenta Deborah novamente e lembra ele que precisa tentar antecipar seus movimentos. As outras crianças também estão presentes, e Alan percebe que Krena está sendo gentil com Mash enquanto luta contra ele. Alan ainda está orgulhoso de seu irmão mais novo e até mesmo percebe que Mash pode ter algum talento como usuário de lança. Deborah tenta um ataque surpresa, mas Alan o faz pagar caro repetidamente. Naquela noite, vemos que Alan tem outro irmão chamado Meola. Deborah chega e revela que traz más notícias. O chefe quer que aumentem o número de javalis entregues ao barão de 10 para 15. Para isso, espera que permitam que pessoas comuns participem da caçada novamente este ano. Claro que queriam recusar por causa do que aconteceu da última vez, mas essa ordem veio diretamente do barão. Se não entregarem 15 javalis até o inverno deste ano, recrutarão servos de outras regiões. Mais servos nesta aldeia significa menos terra disponível para os demais. Isso faria com que servos que não conseguem caçar perdessem suas terras, prejudicando muitas famílias e mudando a própria essência da aldeia de Krena. Para tornar as coisas ainda piores, aquele chefe espera que eles caçem 20 javalis no próximo ano. A única forma de isso acontecer é se eles caçarem muito mais frequentemente do que o habitual. Isso seria muito perigoso, mas os servos selecionados não têm o direito de desobedecer às ordens do barão. Alan se manifesta e ressalta que isso nunca terá fim. Mesmo que consigam caçar 20 javalis, continuarão pedindo mais ano após ano. Eventualmente, terão que recrutar mais servos, então Alan diz que a melhor escolha seria permitir que os camponeses se juntem. Dirdup ressalta que os camponeses são inúteis em batalha, mas Alan diz que será seu dever torná-los úteis. Alan lembra a todos que possui uma sabedoria abençoada por Elmia, mas, no fundo, ele reflete sobre o que realmente quer dizer. Alan passou incontáveis horas em diversos jogos criando personagens o mais fortes possíveis. Isso significa que ele sabe como integrar um novato a um grupo para que possa adquirir com segurança a experiência necessária. Alan disse que tem o conhecimento para fazer isso da maneira correta, então pede para que o deixem cuidar disso. Algum tempo depois, ele escreveu e informou aos outros caçadores que já estava totalmente bem. Alan veio junto nesta expedição de caça e explicou que seguiriam a estratégia de caça dele. É a estratégia dele, mas Alan está ali apenas para observar. Claro que Alan queria participar da caçada, mas seu pai não permitiu. Não há o que fazer, mas o importante é treinar o novato para que ele se torne um caçador capaz. Os caçadores partiram para a caçada e Alan. Ele pensa em como já se passaram 7 anos desde que chegou a este mundo. É a primeira vez que ele deixa a aldeia, e isso representa um enorme passo adiante para ele. O destino deles é chamado de Montanhas do Dragão Branco. Nesta época do ano, há muitos javalis por aqui, e a lenda diz que um lendário dragão branco vive em algum lugar próximo ao cume. A caçada começa e Alan percebe quão aterrador um javali pode ser. O primeiro grupo de caçadores interrompeu as trilhas dos javalis e o segundo grupo chega para causar ainda mais danos. Alan observa atentamente e está satisfeito porque tudo está ocorrendo conforme o planejado. A isca atrai o javali e, em seguida, a equipe tanque o imobiliza. Por fim, após tudo isso, a equipe de ataque ataca seus pontos vitais.
Este é o método que os caçadores têm usado com sucesso há mais de 10 anos, sem ter habilidades especiais. Está quase na hora do plano de Alan, então ele diz aos comuns que se preparem. Alan pensa que foi um erro contar com os comuns fracos para segurar qualquer coisa desde o início. O objetivo é proporcionar-lhes experiência, e eles só precisam atacar o javali uma vez para conseguir isso. Como o javali é incapaz de se mover, os comuns conseguem acertar seu primeiro ataque sem medo. Os caçadores são bem-sucedidos ao derrotar a fera, e os comuns já sentem o poder correndo por suas veias. Eles percebem que passaram no teste dos deuses, e Alan fica feliz porque isso significa que subiram de nível. Os javalis são monstros de nível C, então os cidadãos comuns provavelmente ganharam uma tonelada de pontos de experiência. Alan verifica suas próprias estatísticas, mas não ganhou nada porque não fazia tecnicamente parte do grupo. Mais tarde, alguns caçadores se perguntam se Alan irá na próxima caçada. Alan confirma que irá, pois já participou de algumas antes. Ele gostaria de empunhar uma lança na próxima caçada, então pede aos outros caçadores para falar bem dele. Na próxima vez que conversam com Rudin, infelizmente todos sabem que Rudin não quer que Alan lute, então não podem fazer isso. Um açougueiro agradece ao caçador por trazer mais carne para ele cortar, e Alan tem uma ideia. Ele surpreende o açougueiro ao mostrar todas as garças Albert que derrotou. Alan explica que são muitas para ele lidar, então ele vai. Ele gostaria que o açougueiro as cortasse. Alan não está pedindo para ele fazer de graça, então diz que vai dar ao açougueiro 2 pacotes de carne por cada ave que ele preparar. O açougueiro não poderia estar mais feliz com a oferta, então começa a trabalhar. Alan pensa que essas aves não fazem parte das reservas de comida da família dele. Em vez disso, ele só precisa que o açougueiro as desmonte para que ele possa vender a carne. Ainda é a vez de Alan atingir seu objetivo, 50 moedas de ouro, para que ele possa tirar sua família de serfdom. Na próxima caçada, Alan pensa sobre como as coisas estão indo bem. Ao adicionar gradualmente novas pessoas à equipe, eles eventualmente terão o suficiente para formar 2 grupos. Então, poderão dobrar a quantidade de tabuleiros que conseguem caçar. Nesse momento, a caçada começa exatamente como aconteceu na primeira. Os caçadores fixaram um tabuleiro no lugar e isso fez com que as novas abelhas lançassem seu ataque. Os novos membros estão muito mais confiantes agora e ajudam a derrubar a fera. Eles sentem que acabaram de completar outra prova dos deuses e se sentem muito mais fortes. Alan olha para seu grimório e fica encantado ao ver que conseguiu vários pontos de experiência e até subiu de nível. Isso aconteceu porque Alan iniciou essa caçada com um plano secreto. Pouco antes de os caçadores pararem o tabuleiro, Alan invocou Denka. Felizmente, suas criaturas podem ser invocadas em qualquer local que ele marque visualmente, dentro de um raio de 50 metros. Contanto que uma de suas criaturas seja atacada, é suficiente para considerar Alan um participante da batalha. Denka foi esmagado pelo tabuleiro, então Alan ganhou os pontos de experiência por ter participado da luta. Ele teve que sacrificar uma de suas criaturas, mas Alan está disposto a fazer o que for necessário para subir de nível como um jogador extremamente dedicado. Após comemorar o ano novo na casa do chefe, Alan e Kreiner voltaram para casa. Receberam presentes, e Alan se pergunta se eles devem ser recompensas por ter atingido a cota de 15 tabuleiros do ano passado. Alan então comemora o ano com a família, e eles aproveitam um banquete. Alan diz que não terão problemas para atingir a meta de 20 tabuleiros deste ano, e tudo isso graças a ele e ao seu plano de treinar os novatos. Os rapazes notam que Alan trouxe algumas bebidas para comemorar e Alan explica que são do chefe. Eles estão prontos para comemorar de verdade, e Alan pensa em como ter o pai exatamente onde quer. Alan diz a Mash que deveriam fazer mais treinamento com o lança. Reiner quer se juntar a eles, mas Alan diz que precisam se concentrar em desenvolver o talento de Mash. Ele explica que Mash tem muito potencial como lançador de lança e que os pais se perguntam o que ele quer dizer. Eles ainda estão mais interessados em beber a bebida, mas Alan ressalta que o chefe a deu a ele. Ele oferece entregá-la a eles, mas apenas se o vencerem em um desafio. Se vencerem, ficam com a bebida, mas se Alan vencer, ele quer ter permissão para usar uma lança durante cada caça de javali este ano. Odin concorda com os termos, então os caras se perguntam qual será essa competição. Alan os surpreende ao revelar que terão uma competição de braço de ferro. Urdá declara que não vai facilitar com ele e que será o primeiro adversário de Alan. Alan está pronto, porém, pois abasteceu seu inventário com cartas vitais especialmente para isso. Isso significa que todos os seus aumentos de poder estão contribuindo para seu poder de ataque agora. Além disso, Alan agora está no nível 6, então ele tem certeza de que vencerá. A partida começa e Gurdar é completamente pego de surpresa pelo poder de Alan. Alan então deixa todos chocados ao bater com força a mão de Gurdar na mesa. Foi bem mais apertado do que ele imaginava, e ele calcula que a estatística de ataque de Gurdar deve estar entre 150 e 200. É a
vez de Rodin, que não consegue acreditar que Alan tenha chegado à idade em que já o desafia. Alan está pronto para que todos comecem a vê-lo como adulto e sabe que isso exigirá muito esforço. Ele terá que trabalhar mais do que qualquer um e tudo começa aumentando, suas estatísticas subindo de nível. A luta começa e a força de Rodin é óbvia, já que seu bíceps gigante quase explode. Essa luta se revela bastante difícil e Rodin finalmente vence. Alan não tem escolha a não ser aceitar a derrota e conclui que o ataque de Rodin deve ser bem acima de 300. Enquanto os pais comemoram a vitória, Alan comenta que o poder de ataque de Gurdar provavelmente é classe D, e o de Rodin é mais parecido com classe 100. Alan perdeu o concurso, mas ao menos conseguiu ter uma ideia de quão forte as pessoas que jogam no modo normal podem ficar. Rodin reconhece que Alan é bem forte, mas ainda não vai deixá-lo caçar javalis até que ele tenha condições de derrotá-lo. Alan concorda em esperar, mas planeja cobrar do pai a promessa. Tempos depois, a capacidade de invocação de Alan aumenta um pouco mais. Suas estatísticas mostram que ele agora desbloqueou criaturas do Irã, e até mesmo um novo tipo de criatura. Ele terá que experimentar a fusão para descobrir qual tipo é, mas agora tem muito mais poder mágico e não precisa se preocupar em ficar sem. Alan explica que os bônus fornecidos pelos Amanabus, que invocam criaturas, aumentam de acordo com seu nível. Alan recebeu 10 espaços adicionais no inventário, então deve obter um aumento significativo ao preenchê-lo com 40 cartas de classe E. Nesse momento, Alan percebe uma habilidade chamada Armazenamento e avista um buraco estranho em seu grimório. Alan tenta colocar algumas coisas lá dentro e percebe que parece quase sem fundo. Ele consegue recuperar os objetos que guarda e até visualizar mentalmente os itens armazenados. Após alguns testes, Alan descobre que pode armazenar qualquer coisa nesse buraco, desde que caiba. Não há limite para a quantidade, o que dá a sensação de estar trapaceando. Um aspecto importante dos jogos é a quantidade de itens que o jogador pode carregar, então Alan só consegue se perguntar por que este jogo lhe deu uma habilidade de armazenamento divina. O que mais o preocupa é o momento. Normalmente, nos jogos, os itens são obtidos por volta do momento em que se tornam necessários. Ter um item divino como este significa que algo grande está prestes a acontecer. No dia seguinte, Alan realiza mais experimentos. Ele tenta criar suas novas criaturas de nível E, mas algo está errado. Seu grimório explica que ele não tem pedras mágicas de nível e suficientes, o que significa que há criação de itens de nível e requer o uso de pedras mágicas desse nível. Felizmente, Alan vem mantendo uma reserva secreta com alguns de seus pertences valiosos. Além de todo o dinheiro que vinha economizando, Alan tem algumas pedras mágicas de coelhos de chifre que entraram na aldeia. Alan tenta invocar com essa pedra, mas mais uma vez diz que não tem o suficiente. Ele tenta colocar a pedra mágica em seu armazenamento, e finalmente funciona. Alan percebe que era para isso que o armazenamento servia e vê que conseguiu invocar uma borboleta da classe E. Esta coisa é muito maior do que ele esperava, e ele teme que sua mãe a veja. Felizmente, ela não percebe, então Alan comemora com sua nova criatura. Momentos depois, Alan se vê cara a cara com a terrível criatura, mas descobre que estava com medo apenas de sua própria invocação. Essa terrível besta é um tigre dente de sabre de classe e agora é a criatura mais forte que Alan pode invocar. Ao verificar suas estatísticas, percebe-se que seus bônus aumentam as estatísticas de Alan em 10. Isso é mais do que o dobro do que os da classificação F fazem, e Alan chama o tigre de Thomas. Alan tenta fundir o tigre com a borboleta, mas nada acontece. Ele lembra-se de armazenar a pedra mágica primeiro, e funciona novamente. Colocar o tigre dentro da borboleta resulta em uma ave de classificação E. Alan conclui que precisará de muitas mais pedras mágicas, o que significa que terá que encontrar mais coelhos. Infelizmente, Rodin explica que cavaram um fosso ao redor da aldeia para se protegerem dos perigosos coelhos cornudos. Isso não é bom para Alan, então ele tenta pensar em um plano. No dia seguinte, Alan disse que ouviu dizer que Pelomas era bem inteligente e pergunta ao garoto o que ele sabe sobre pedras mágicas. As pedras mágicas são pequenas gemas encontradas perto dos corações dos monstros. Elas são usadas principalmente para alimentar ferramentas mágicas, e há diversos tipos dessas ferramentas na capital real. Pedras de classificação DNC podem ser muito valiosas, mas as de rank I são basicamente lixo. As de rank I podem ser encontradas facilmente no chão, então Pelomas encontrou uma. Alan consegue reunir vários deles pelas redondezas do povoado e os utiliza para criar todas as invocações de classe e disponíveis. É hora de descobrir que habilidades elas possuem, mas a situação toma um rumo perigoso. Um javali ataca Alan do nada, deixando-o gravemente ferido. Felizmente, sua criatura chamada Beancy está ali e o cura. Alan invoca Papalon, que usa sua habilidade para deixar o javali sonolento. Alan então invoca Taman e o tigre feroz causa danos massivos. Alan comemora após derrotar o javali, mas é cedo demais, pois logo aparece outro. Agora Alan está realmente em apuros, mas sua criatura chamada Wally surge do nada para protegê-lo. A fera é derrubada ao se chocar contra o
Vale, então Alan finalmente pode comemorar. Nesse momento, Alan volta a si e se pergunta se tudo não passou de um sonho. Ele pensa que já se passaram 7 anos e sempre se perguntou como um invocador deveria jogar. Outros jogos já passaram por esse tipo de coisa, mas essa não é uma opção para ele. Neste mundo, Alan terá que descobrir como acessar todo o potencial de um invocador por conta própria. Alan percebeu que cada tipo de invocação foi projetado para desempenhar um papel específico em batalha. Os tipos de insetos servem para aplicar bônus, enquanto os tipos de bestas são para o ataque. Os tipos de aves são para coletar e repassar informações, enquanto os tipos de grama são para curar. Por fim, o último tipo é o de pedra e ele é destinado à defesa. Essas criaturas permitem que Alan desempenhe todos os papéis de um grupo típico sozinho. É isso que torna ser um invocador tão incrível, e Alan entende agora por que recebeu uma habilidade de armazenamento de nível divino neste exato momento. É porque ele precisará de muitas pedras mágicas e não conseguiria carregá-las no bolso o tempo todo. Alan então entende o que suas habilidades realmente significam. Ele tem um exército incomparável de criaturas à sua disposição, capaz de superar qualquer situação. É o poder supremo que torna o invocador mais forte até mesmo que o Senhor dos Demônios. Algum tempo depois, o chefe leva Rhoda e Gurdar para conversar com ele. O barão vai visitá-los no próximo mês e expressou interesse em assistir pessoalmente a uma caça ao javali. Gurdar se sente insultado com as exigências do barão, pois primeiro ele pediu uma quantidade exagerada de javalis e agora quer um espetáculo. Rhoda não tem problema com isso, mas quer saber por que Alan foi convidado a estar aqui. Jeff explica que precisam de alguém para atuar como guia do barão durante sua estadia e que escolheu Alan. Gurdar ressalta que o chefe poderia ter escolhido seu próprio filho, mas todos sabem que Palomis não é adequado para o cargo. Jeff soube que as caçadas do ano passado foram bem sucedidas por causa da estratégia de Alan, então está certo de que nosso herói pode lidar com esse importante trabalho. Alan não liga para o barão, mas sabe que isso pode ajudá-lo a tirar sua família da servidão. Há uma maneira de subir na escada social e, se feita corretamente, o barão pode conceder-lhes o status de plebeu. Isso seria bem mais fácil do que tentar juntar 50 moedas de ouro. Então Alan diz que fará isso. O barão chega logo depois e descobrimos que seu nome é Granville e que o nome de sua filha é Cecil. Granville agradece ao chefe, pois ele fez um ótimo trabalho ao expandir a vila. Ele também se desculpa, pois sabe que pedir mais carne de javali representou um grande fardo para eles. Ele não teria pedido tanto, mas foi um pedido direto do rei. Jeff está farto de ouvir isso, mas Granville explica que a verdadeira pessoa a culpar é o Visconde Carnel. Ele chama Carnel de canalha, pois foi ele quem mencionou as caçadas entediantes na frente do rei. Depois que Granville se acalma, o jantar é servido. Ele fica impressionado com o quão deliciosa a comida e Cecil também se impressiona. Granville está ansioso para saber que tipo de carne é aquela, então Alan se desculpa por interromper e revela que é Alberon. Esta carne é de um Alberon que Alan caçou no dia anterior, porque ele queria lhes dar os ingredientes mais frescos. Alan explica que este prato usou toda a carne do Alberon e foi temperado com uma mistura de ervas. Granville fica impressionado com o preparo e se pergunta se este garoto é filho do chefe. Xenoph reconhece Alan como filho de Rodin, o Brunter, e Alan se apresenta ao barão. Granville se pergunta se seu pai era um cavaleiro, mas o chefe revela que Alan na verdade é de uma família de servos. Cecil fica horrorizada ao ouvir isso e não consegue acreditar que o chefe permitiu que um servo entrasse em sua casa. Granville lembra a ela que os servos são membros justos de seu país, então ela não deveria tratá-los como animais. Cecil pede desculpas ao pai, mas é claro que ela não gosta de Alan por causa de sua servidão. A situação se torna bastante séria, já que Granville espera que Alan esteja preparado para explicar os detalhes mais importantes a ele durante a caçada de amanhã. Alan está pronto, então Granville ressalta que caçar 20 javalis em um ano é uma meta difícil. Se revelar muito difícil, os cavaleiros de Xenoph terão que assumir a caçada. Cecil explica que queria acompanhá-los, porque quer ver um javali grande de perto. A única coisa que a deixaria mais satisfeita é se os cavaleiros forem os responsáveis por derrubá-lo. Granville explica que, assim que os cavaleiros aprenderem os fundamentos, eles poderão assumir a responsabilidade pela caçada. Alan não gosta do jeito descontraído com que estão assumindo esse trabalho deles, por isso afirma que 20 javalis é um número tranquilo. Ele afirma que não terão problemas para atingir a cota e que seu desempenho amanhã certamente os convencerá. A caçada começa no dia seguinte, então Alan leva todos a uma torre de vigia. É ali que poderão ver toda a ação, e ele faz com que todos subam até o topo. Os caçadores chegam logo depois, e Xenoph se surpreende ao ver que alguns deles agora estão usando armaduras. Alan explica que fizeram bom uso dos javalis do ano passado e que não desperdiçaram nada. A armadura que os caçadores estão usando foi forjada com restos de pele e presas. Alguns caçadores se afastam do restante do grupo, então Alan explica que o trabalho deles é atrair javalis para a área de caça.
Como Alan é essencial, eles estão levemente equipados. Alan pede aos espectadores que tenham paciência, pois pode levar algum tempo para atrair os javalis. Neste momento, Xenof quer saber como está a situação ou como está a senhora Kreina. Alan explica que ela está ótima e melhorando a cada dia. Xenof diz que um tutor será enviado à vila em breve para ajudá-la a se preparar para o exame de admissão da academia. Nesse momento, os caçadores correm de volta ao grupo, pois conseguiram atrair o javali. Os outros caçadores usam algumas barreiras para deter a fera e Alan explica que começa um ataque cercando-a. Os grandes escudos que estão usando são feitos de camadas resistentes da parte mais resistente da pele do javali. Coden avisa a equipe de ataque que é a vez deles e, em seguida, manda a equipe da lança longa avançar. Alan explica que a equipe da lança longa é composta pelos membros menos experientes que ingressaram no ano passado. Os combatentes com o trabalho mais difícil são os que usam armadura, então os caras ficam muito impressionados. Xenof então explica que a armadura também cobre suas costas para evitar ferimentos caso um dos portadores da lança longa erre o alvo. Os caçadores desferem o golpe fatal e comemoram após uma caçada bem-sucedida. Xenof diz que esses caras não são cavaleiros, mas com certeza merecem ser chamados de guerreiros. Granville concorda, mas algo acontece pouco depois. Os outros caçadores saem correndo da floresta, e Xenof fica surpreso ao ver que conseguiram atrair 2 javalis de uma vez. Isso é perigoso demais, então ele pede aos cavaleiros que se preparem para ajudar. Alan diz calmamente que não há motivo para pânico, pois a equipe de caça é treinada para lidar com essas situações. Xenof teme que estejam em perigo, mas Alan pede para que deixem os caçadores resolverem. Lá embaixo, Coden diz aos seus homens para lembrarem do treinamento. Eles se dividem em grupos de 2 e fazem os javalis pararem abruptamente. Alan diz que todo caçador que se presta sabe que deve eliminar tudo o que atraíram. Alan reflete, no entanto, que nos últimos 10 anos, os caçadores têm dificuldade para fazer isso. Isso se devia principalmente à falta de armaduras, e isso nunca foi culpa deles. Eles se esforçam muito para caçar esses javalis, mas acabam tendo que ceder 60% do que conquistam devido aos ataques. O restante precisa ser trocado por itens de primeira necessidade. Quase não restou nada depois disso, então as lanças eram as únicas que conseguiam aprimorar. A melhor solução era dominar a estratégia de caça mais eficiente. Dessa forma, mesmo com pouco dinheiro, seriam capazes de caçar melhor e aprimorar gradualmente seu equipamento. Os 2 grupos trabalham com incrível eficiência e os 2 últimos javalis são abatidos. Já são 3 javalis em um dia e Alan está aliviado por tudo ter dado certo. Granville diz que restam apenas 17 javalis para caçarem pelo resto do ano, mas Alan afirma que ele está errado. 7 javalis já haviam sido caçados anteriormente, restando apenas 10. Alan tem certeza de que a cota será atingida no próximo mês, mais ou menos, e os caras ficam chocados. Agora está claro que as caçadas noturnas não serão necessárias, e Alan revela que os caçadores têm alguns pedidos. O primeiro pedido é permissão para construir mais 2 muros de proteção. Isso permitirá que caçem ainda mais javalis, então Granville autoriza. O segundo pedido é produzir itens que não estão disponíveis na aldeia. Mais especificamente, Alan diz que eles querem produzir licor. Eles gostariam de permissão para comercializar licor e permitir sua distribuição entre os servos. Granville não consegue entender o porquê, então Alan explica o raciocínio deles. À medida que mais e mais javalis são caçados, há uma preocupação de que a abundância de carne reduza seu valor na vila. Trocar a carne por licor importado ajudará a evitar a queda do mercado. Eles escolheram licor especificamente, pois isso manterá o moral alto dos caçadores, que correm risco de vida constantemente. Zenot acha que é uma ótima ideia, então Granville diz que vai considerar. Granville diz a Alan que ele fez um ótimo trabalho hoje e eles se preparam para sair. Cecil ainda odeia nosso herói, então ela diz para ele não deixar os elogios do pai subirem a cabeça. Mais tarde, Granville se reúne com os líderes do grupo de caça. Eles mostraram a ele do que são capazes e ele elogia suas impressionantes habilidades de caça. Ele diz que suas conquistas merecem ser recompensadas e Alan espera que ele os torne plebeus. Alan consegue exatamente o que quer, já que Granville declara que as famílias de Gerda e Rodine receberão status de cidadãos comuns. Os rapazes ficam atônitos e acham que o barão perdeu a razão. Ninguém está mais feliz do que Alan, pois isso significa que ele finalmente poderá caçar fora dos limites da vila. Alan sonhou com isso inúmeras vezes e diz que sua primeira parada será nas montanhas do Dragão Branco, para que possa caçar dragões. Granville fica desolado ao declarar que concederá o mesmo status a todos que participaram de suas caçadas nos últimos 10 anos. Granville então diz que agora pode voltar para casa, sabendo que as coisas estavam sob controle. No mesmo instante em que se lembra de que ainda havia mais uma coisa a dizer, ele explica que o rei deseja
deseja promover a Vila Kerna como um exemplo brilhante para o restante do reino, e, para ajudar a concretizar isso, quer saber sobre a história por trás das caçadas. Alan nem mesmo conhece a história, e a pergunta incomoda Rodin por algum motivo. Gerda explica a todos que, na verdade, é um assunto sensível para Rodin. Gerda terá que ser a responsável por contar a história, então Branville permite. Gerda diz que tudo começou 13 anos atrás. Cerca de 100 servos de vilarejos próximos se mudaram para cá para ajudar a desenvolver a terra. Infelizmente, um dia, um javali imenso surgiu do nada e os atacou. A fera era imparável e devorou a maior parte do trigo e das batatas que tinham guardado para o inverno. Esses homens já enfrentavam dificuldades em seus vilarejos de origem, então voltar para casa não era uma opção. Foi então que Rodin tomou a palavra e propôs que caçassem javalis para obter carne naquela época. Eles não tinham nenhuma das armas, armaduras ou conhecimentos que possuem agora, mas mesmo assim se uniram para caçar com picaretas e conseguiram derrubar um javali. Branville acha que essa é uma história da qual se orgulhar, mas Gerda revela que perderam um amigo próximo no processo. Gerda tentou explicar a Rodin que não foi culpa dele, mas Rodin se recusa a ouvir. Allen fica chocado ao descobrir isso e agora faz sentido porque seu pai se sacrificou para proteger os plebeus. Branville ressalta que a aldeia jamais teria chegado tão longe sem as ações de Rodin. Ele realmente quer deixar isso claro, então decide dar mais uma recompensa. Diz a Rodin que ele pode pedir qualquer coisa que quiser, e Rodin fica chocado. Allen não poderia estar mais feliz pelo pai, então sugere que ele peça licor. Rodin sabe exatamente o que quer pedir e informa a Granville que fará com que Allen possa trabalhar na propriedade Granville. O mordomo de Granville não tem problemas com isso, porque Allen parece ser um garoto bem esperto. Allen, porém, está horrorizado com essa ideia, pois ela arruinará seu sonho de caçar dragões lendários. Granville já tomou sua decisão e nomeia Allen como servo de sua família. Rodin não poderia estar mais honrado, mas Cecil está horrorizada. A simples ideia de ter um servo na casa deixa doente, mas Seba aponta que Allen agora é um plebeu. Allen quer se livrar dessa confusão, então tenta dar uma desculpa. Ele vê como isso deixa seu pai feliz, então simplesmente aceita e diz que espera com prazer servir a família Granville. Algum tempo depois, Allen se prepara para se despedir da família. Sua mãe está muito orgulhosa dele, mas toda a família está triste em vê-lo partir. Ernest também disse algo, então Allen sugere que deveriam ter mais um. O duelo antes de ele partir. Alan declara que é servo de Granville e Crena anuncia que é chamada de Crena, a feroz. Os dois resolvem isso lutando, como sempre fazem, e todos dizem que essa é uma ótima maneira de se despedir. Todos ficam chocados, pois é a primeira vez que vem Alan dominar Crena. Isso porque Alan usou quase todas as pedras mágicas que havia estocado e criou 20 cópias de sua criatura chamada Talkins. Ele colocou todos esses atributos na agilidade, o que o tornou um lutador muito melhor. Alan pensa que, quando Crena completar 12 anos, ela irá estudar na academia. Depois, entrará para o serviço real, o que significa que talvez nunca mais se vejam. A batalha chega ao fim, e Crena fica chocada, pois essa é a primeira vez que ela perde. Alan, modesto, diz que foi um empate e que terão de resolver isso no futuro. Então, Alan se despede da família e diz a Masha que será ele quem protegerá sua mãe de Nawan. Masha está à altura da tarefa, então Alan se despede de Milá. Ele também se despede da família de Crena e percebe que as outras crianças estão observando a comprar. Agora se adianta em seguida e entrega uma adaga a Alan. Ele diz a Alan que ele nunca poderá dizer que não lhe deu nada e sai correndo. Alan então parte com os pais e todos o observam pela última vez. Odin explica que servir ao barão é apenas o primeiro passo para Alan. Se ele continuar trabalhando duro, Odin tem certeza de que Alan vai longe. Então Alan se despede de vez dos pais e embarca em sua nova aventura. Ao sair com o barão, Alan se despede de todos e derrama uma lágrima. Alan começa seu primeiro dia de trabalho e se impressiona com o tamanho da fazenda Grand Villa. Sua primeira tarefa é servir de escada para Cecil, para que ela possa pegar algumas frutas. Cecil fica furiosa porque ele não está fazendo direito, então ele diz a ela para subir em seus ombros. Eles finalmente conseguem pegar algumas frutas, mas Cecil diz que o sabor é horrível. No momento em que Alan fica atônito, um gigantesco dirigível voa sobre eles e Cecil chama de bobo, pois aquilo na verdade é uma nave mágica. Alan nunca viu algo assim antes, mas não consegue aproveitar, já que Cecil manda ele ir ao mercado buscar frutas boas. Alguns dias depois, Alan fica encantado ao acordar com o cheiro de guaxinim. Depois de inalar o aroma, a recuperação do poder mágico de Alan será muito mais rápida pelas próximas 6 horas. É hora do café da manhã, então Alan diz bom dia ao mordomo-chefe chamado Riquel. Riquel pergunta se Alan está se dando bem com Cecil, mas Alan não consegue explicar direito.
E Kel percebe que não tem sido fácil e observa que Cecil não seria tão duro com ele se fosse um ajudante de salão. Alan é um criado, mas nem sabe qual é a diferença. Cecil explica que os empregados são divididos em postos. Existem empregados de alto posto, como o chefe de cozinha e o mordomo, e empregados de baixo posto, como o criado e o jardineiro. Sua posição separa, mas eles ainda são considerados parte da família. Já os ajudantes do salão são apenas auxiliares ocasionais e não são considerados membros da família. Alan fica surpreso ao descobrir que os empregados são considerados parte da família aqui, por isso faz sentido que seu pai tenha ficado tão feliz por ele ter conseguido o emprego. O barão foi generoso o suficiente para incluí-lo na família, então Alan disse que deveria ser grato. Após servir o café da manhã à família, a esposa do barão comenta que Alan está aprendendo os fundamentos a uma velocidade incrível. Alan diz que deve tudo aos superiores que o ensinam, e ela fica encantada com a resposta dele. Seus modos são impressionantes para um servo, e o barão ressalta que Alan também é sem talento. Alan se surpreende ao ouvir isso, já que isso significa que o barão fez algumas pesquisas sobre ele. Alice está encantada ao ouvir que Alan não tem nenhum talento, pois ele não é nada parecido com ela. Ela é repleta de talento, já que é uma maga. Alan fica impressionado, pois o talento de maga é de 2 estrelas. Cecil diz que seu irmão Meai é um espadachim, mas o barão precisa lembrá-la para não se gabar. Seu outro irmão, Thomas, não para de chorar, pois é o único irmão sem talento. Thomas gostaria de ir para uma cidade acadêmica como Meai, mas o barão diz que isso é impossível. A cidade da academia é apenas para aqueles com talento. O barão aponta que também não possui talento, é por isso que teve que frequentar o colégio dos nobres em vez da academia. Mais tarde, Alan tem o resto do dia livre, então segue para a cidade. Este lugar é como um mundo completamente novo para ele, pois tudo é muito diferente da aldeia. Alan se surpreende ao encontrar a guilda de aventureiros e entra correndo. Alan disse que gostaria de se tornar um aventureiro, mas é recusado. Alan tem apenas 8 anos e é necessário ter 12 ou mais para se registrar como aventureiro. Alan fica horrorizado ao ouvir essa notícia, pois esse é seu verdadeiro objetivo. Ele está trabalhando como mensageiro por respeito ao pai, mas se recusa a desistir da caça a monstros. Alan então vai ao quadro de missões e analisa todas as recompensas. Há recompensas por goblins de classe D e ogros de classe 100. Um cara diz ali que este é um lugar para crianças, então Alan responde que estava saindo. Alan, no entanto, não consegue deixar de se perguntar por que os cartazes de recompensa não indicam locais de surgimento. O homem explica que é porque esses monstros podem ser encontrados em qualquer lugar. Ele ressalta que é o professor de Alan, mas Alan só quer saber como os monstros são classificados. O aventureiro explica que, quanto mais longe da cidade, maior é o nível dos monstros. É por isso que os monstros de alto nível vivem perto das montanhas do Dragão Branco. Então Alan avista um monstro de classe B chamado Mordergauch. É uma besta feroz que inspirou o nome da dança do monstro. Vale muito dinheiro. Então Alan se pergunta por que ninguém ainda o caçou. O aventureiro explica que é perigoso demais, então as pessoas simplesmente o deixam de lado. Alan então vê a recompensa pelo Dragão Branco e percebe que ela está lá há muito tempo. O homem explica que é o monstro mais perigoso, então ninguém conseguiu caçá-lo ainda. No entanto, há mitril muito valioso naquela área, então algumas pessoas estão ansiosas para minerá-lo. Ninguém teve sucesso, então a recompensa por caçar o dragão tem aumentado cada vez mais ao longo das décadas. Nesse momento, o homem chamado Raven cumprimenta alguns amigos. Alan agradece a Raven por ajudá-lo e sai para iniciar seu novo objetivo. Ele se recusa a deixar sua folga ser desperdiçada, então parte em uma aventura. Um guarda ordena que ele pare, mas Alan mostra que possui uma permissão de viagem e o guarda se desculpa, pois não percebeu que Alan tinha o brasão da família Granville. Essa coisa é como um passe livre, então o guarda abre o portão. O homem tenta dizer a Alan que ele deveria ter um guarda o acompanhando, mas já é tarde demais. Alan agora está livre para caçar qualquer monstro que quiser, e ele espera por esse momento há 8 anos. Alan não é tolo, pois sabe que não deve se afastar muito da vila. Ele ainda não está preparado para os monstros mais poderosos, então vai mirar nos da classe 500. Para começar sua caçada, Alan decide testar as habilidades de suas criaturas invocadas. Ele testa Alkins para ver quão bem ele obedece, e o pássaro faz exatamente o que ele diz. Alkins tem 150 de inteligência no momento, o que o torna inteligente o suficiente para entender as ordens de Alan. Alan não encontrou nenhum monstro no caminho até aqui, o que deixa claro que ele terá que procurá-los. Alan recruta vários Alkins para essa tarefa e ordena que usem sua habilidade Olho de Falcão para encontrar monstros próximos. Thomas quer ser testado,
mas o tigre gigante não obedece muito bem e simplesmente rola no chão. Ele tem apenas 28 de inteligência, mas Alan diz que está tudo bem. Nesse momento, Hawkins revela que ele encontrou algo nas proximidades. É um grupo de duendes, então Alan convocou vários Thomas. O duende parece surpreso no início, e Alan revela que convocou ainda mais tigres. Agora ele tem 10 deles, então Alan ordena que ataquem. A luta é desequilibrada no início, mas eventualmente o duende começa a contra-atacar. Então Alan convoca Papalon e usa sua habilidade de pó para fazer os monstros dormirem. A batalha termina logo depois, e Alan está encantado ao ver que derrotar 5 duendes rendeu a ele 1000 pontos de experiência. Um duende não dá tantos pontos quanto um grande chefe, mas leva menos tempo para derrotá-los. Alan pega as pedras mágicas dos monstros e pede a Hawkins que encontre mais duendes. A hora já passou, e Alan derrota mais alguns duendes. No final do dia, Alan diz que eles conquistaram um impressionante total de 16.000 pontos de experiência. Ele até subiu de nível 2 vezes e diz que este foi o melhor dia de todos. Graças a essa aventura, Alan aprendeu um pouco mais sobre as pedras mágicas. Pedras mágicas de classe D não podem ser usadas para criar criaturas invocadas de classe E. Alan diz que é hora de continuar coletando e instrui Hawkins a sair em busca novamente. Os pássaros não querem, então Alan tenta dizer a eles que ainda é cedo. Infelizmente, fica claro que Hawkins não enxerga bem à noite. Isso é uma notícia realmente ruim, porque Alan contava com eles para levá-lo de volta à cidade. Alan grita de terror, pois agora está perdido na floresta. Um mês depois, encontramos Alan fazendo algumas compras. Ele acabou de comprar algumas bolas de ferro, pois queria algo mais resistente do que as pedras que jogava antes. Alan já foi caçar monstros 4 vezes desde a última vez que o vimos, e agora está no nível 12. Ele tem caçado criaturas fáceis para ganhar XP, ao mesmo tempo em que coleta equipamentos melhores. Quando chega em casa, Alan é informado de que o barão gostaria de conversar com ele. O barão soube que Alan tem feito um ótimo trabalho como servo. Ele está satisfeito com isso, mas exige saber o que Alan tem feito em seu tempo livre. Alan sempre sai bem cedo, logo ao amanhecer, e retorna muito depois do anoitecer. Claro que ele diz que Alan é livre para gastar seu tempo como bem entender, mas ainda gostaria de ter uma ideia do que está fazendo. Alan decide que deve ser honesto e revela que tem caçado monstros. O barão só pode se perguntar o motivo, então Alan lembra-lhe que é filho de Rodin, o Brunter. Ele declara que a caça está em seu sangue e Alan até surpreende a si mesmo. O barão concorda que não pode evitar, já que está em sua natureza, e aceita a resposta de Alan. O mordomo se pergunta o que Alan tem feito com os coelhos cornudos que tem caçado, mas Alan pensa em como tem caçado monstros muito mais fortes. Claro, provavelmente eles não sabem disso e apenas acham que ele tem caçado brincos. O mordomo explica que comprarão a carne de coelho de Alan por uma moeda de prata por pacote. Alan não poderia estar mais feliz, pois isso significa que ele pode caçar abertamente e lucrar com a carne. Alan não perde tempo e aceita a proposta. 6 meses depois, vemos que Alan está caçando novamente. Seu objetivo hoje é caçar pelo menos 100 duendes. Hawkins avisa Alan, mas ele diz que continuará caçando após terminar de comer. Hawkins está agindo de forma estranha, então Alan conclui que deve ser urgente. Ele fica um pouco preocupado porque estão indo longe demais, mas ele vê do que Hawkins estava falando. Raven não está em estado tão ruim, e sua equipe está fazendo o possível para mantê-lo vivo. Os goblins entram às pressas para terminar o serviço, mas Alan consegue detê-los a tempo. Raven está em estado muito pior do que Alan imaginava, e os goblins não desistem. Alan não pode usar seus invocados na frente dos aventureiros, então terá que sujar as mãos. Ele pede a uma das garotas para apoiá-lo e avança com sua adaga. Enquanto luta, Alan pensa em como está atualmente no nível 12. Graças aos bônus de invocação, seu ataque e agilidade estão acima de 300. Isso significa que ele consegue derrotar os monstros de alto nível, mesmo sem suas criaturas. Eles conseguem vencer a luta, mas a vida de Raven está se esvaindo. Seu curandeiro está sem energia mágica e as garotas começam a perder a esperança. Alan decide que Raven fará a viagem de volta para a cidade, mas ele tem algumas ervas medicinais que elas podem experimentar. Alan mantém seu grimório escondido e retira a folha da vida. Ele a fez usando a habilidade de Beyoncé e tem quase certeza de que ela cura pontos de vida. Alan decide testá-la e as garotas ficam pasmas quando a folha cura Raven. Todos ficam incrédulos porque seu ferimento desapareceu por completo, e Raven se lembra de Alan da Dilda. Alan usa a folha para curar as garotas também, mas elas ainda não acreditam. Este é obviamente um item de cura muito forte, e Alan acabou de usar 2 deles. Alan diz para ele não se preocupar com isso e pensa que não é tão grande coisa. Alan se prepara para sair, mas Raven quer recompensá-lo por salvar sua vida. Alan só quer continuar coletando recursos para atingir sua meta diária, então tem uma ideia. Ele diz ao grupo que, se realmente querem recompensá-lo, não devem contar a ninguém o que ele fez. O grupo concorda, então Alan tem outra ideia.
Ele diz que está coletando pedras mágicas e pede a eles que juntem 100 de nível I para ele. Eles concordam e dizem que levará cerca de uma semana. Depois, Alan pensa em como seu pai levou mais de um mês para se curar do ferimento. No entanto, graças ao salto da vida, Raven se recuperou quase que imediatamente. Alan olha suas estatísticas e percebe que ganhou apenas 160 pontos de experiência por Goblin na última batalha. Isso é bem ruim, já que corresponde a apenas 80% do que ele consegue quando coleta sozinho. Alan convoca Alkins e repreende os pássaros por desobedecerem suas ordens. Ele ordenou que ele procurasse monstros em um raio curto, mas Alkins o levou muito longe. Alan, porém, se surpreende ao perceber que Alkins estava tentando salvar os aventureiros. Ele achava que seus convocados serviam apenas para conceder bônus e usar habilidades, mas está se tornando cada vez mais óbvio que os convocados têm sentimentos. Alkins prioriza seu próprio impulso de resgatar as aventuras em vez das ordens de Alan. Alan não consegue acreditar e diz que os desenvolvedores do jogo realmente criaram algumas criaturas incríveis. Ele se desculpa com Alkins e afirma que está feliz por ter o pássaro em sua equipe. De volta para casa, Alan ajuda Cecil a encontrar um pote de geleia. Ele se pergunta para que ela precisa disso, e ela explica que quer fazer biscoitos. Alan fica chocado quando ela revela que seu irmão Miai está vindo visitá-lo. Mais tarde, a família Grandville desfruta do jantar e então eles só podem se perguntar que tipo de carne estão comendo. É absolutamente deliciosa, e Cecil explica que é um coelho cornudo que Alan caçou. Xenoph diz que isso é esperado do filho de Rodin e revela que a Vila Crena já atingiu a cota de caça do ano. Thomas se surpreende ao ouvir isso e se pergunta por que não comeram uvas recentemente. Alan também se pergunta e conclui que quase foi enviado para a capital real. Thomas diz a Alan que ele deveria caçar um cervo branco em seguida, mas sua mãe afirma que ele está pedindo demais. Ela se surpreende quando Alan diz que não será problema. Cervos brancos são monstros de nível marinho, assim como javalis roxos, e Alan adora desafios. A caçada começa pouco depois, quando Alkins revela que há um cervo branco nas proximidades. Alan já os vira de longe antes, mas de perto são imensos. Ele convoca assaltadores para que usem sua habilidade de provocação, atraindo a atenção do cervo. Alan faz com que alternem entre provocar e desaparecer para atrair os cervos a um determinado local. Seu plano funciona perfeitamente, pois ele consegue capturar os servos em uma armadilha que havia preparado na casa. Todos os guardas estão prontos para o combate, já que um monstro chegou ao portão principal. O monstro quer falar com Thomas, e todos ficam chocados ao ver que ele consegue falar. Ficam ainda mais surpresos quando descobrem que a voz é de Alan. Thomas fica encantado por ver que Alan conseguiu os servos para eles, pois agora que tem algo especial para servir na festa de Ano Novo, ele os considera heróis, e Alan reflete sobre todo o esforço que aquilo exigiu. Ele chama o veado de uma dor de cabeça gigante e diz que não vale os 2.500 pontos de experiência que dá. Granville ainda está chocado e se pergunta se Alan é realmente sem talento. Alan supostamente não tem nenhum poder, mas Granville entende como uma criança de 8 anos consegue caçar um monstro de rank marinho. Algo está acontecendo, então ele pede para Seb investigar. Naquela noite, Seb diz a Alan que decidiram designá-lo para um novo cargo. Após verem do que ele é capaz, querem que Alan seja um caçador. Ele então explica que os caçadores têm duas obrigações. A primeira é caçar monstros para fornecer comida para a família. A segunda é resgatar os moradores durante muitos ataques de monstros. Alan não consegue acreditar no que houve, pois isso significa que ele pode simplesmente caçar monstros todos os dias e chamar isso de trabalho. Se deixa a situação ainda melhor ao explicar que não estão pedindo para ele fazer isso de graça. Alan receberá 100 moedas de prata, o que é o dobro do seu salário atual. Isso significa que ele passará a receber um salário fixo em vez de ser pago por monstro, como acontecia antes. Alan não tem certeza disso, pois um único veado branco já vale pelo menos 100 moedas de prata por si só. No entanto, como este é o emprego dos seus sonhos, ele aceita a proposta. Tudo o que terá de fazer é caçar o suficiente para alimentar a família e, então, poderá dedicar o restante do tempo a cultivar goblins. Alan não consegue esperar para começar, então ele aceita com prazer o título de caçador. Infelizmente, Seb também explica que Alan não caçará todos os dias. Mesmo com seu novo emprego, ele ainda terá que continuar sendo servo Cecil. Ele só caçará uma vez por semana e Alan não consegue esconder sua decepção. Seb diz que eles podem retirar o título, mas Alan não quer isso. Ele não quer estragar essa oportunidade, então declara que cumprirá todos os seus deveres no dia de Ano Novo. Todos observam um navio mágico gigante. É muito maior de perto, e Alan conclui que deve ser movido por pedras mágicas. Miai chega no navio e cumprimenta a irmã mais nova. Cecil está chateado porque deveria ter visitado no verão, então se desculpa por estar tão ocupado. Alan pensa que Miai tem apenas 14 anos, mas parece muito mais velho. Alan se oferece para pegar as malas de Miai e se apresenta como novo empregado da família. Cecil aponta
conta que Alan também atua como caçador, e Mihai fica impressionado. Ter essa responsabilidade em uma idade tão jovem é algo incomum, então Mihai conclui que Alan deve ser muito talentoso. Mihai dá a Cecil uma lembrança e ela promete guardá-la para sempre. Depois de Lily, Alan diz que espera que sua família esteja bem. Algum tempo depois, Alan termina de caçar o monstro e afirma que acabou de cumprir sua cota. Ele impressiona a todos com outra grande quantidade de alimentos, já que Alan até caçou um sapo que o cozinheiro solicitou. O chefe de cozinha não poderia estar mais satisfeito, dizendo que essa refeição certamente fará Mihai sorrir. Alan é informado de que Mihai e o Capitão Xenof estão em um duelo neste momento, então ele vai assistir. Mihai está se saindo mais do que bem, e essa é a primeira vez que Alan vê Xenof usar sua espada. O duelo termina e Xenof comenta que as habilidades de Mihai ficaram muito mais afiadas. Todos ficam realmente impressionados ao verem a quantidade de alimentos que Alan trouxe e Mihai tem uma ideia. Como Alan é obviamente muito talentoso, ele gostaria de treinar com ele. Granville permite, então Xenof entrega a Alan sua espada. Alan fica impressionado com a arma, pois ela é feita de mitril. Ele não treinou luta com ninguém desde que saiu da Vila Crena, e seus atributos estão atualmente focados na caça. Alan não conseguirá demonstrar suas verdadeiras habilidades de combate, mas, como caçou tanto recentemente, os inimigos que enfrentou variam de nível 13 a 20. Mesmo com seus atributos focados na caça, ele tem certeza de que pode vencer. O duelo começa, e Alan é imediatamente pego de surpresa com a habilidade de Mihai. Este cara acerta com a força de um caminhão, então Alan decide que terá que usar sua velocidade para vencer. No entanto, Mihai é ainda mais rápido que ele, de modo que a batalha acaba sendo muito mais difícil do que esperava. A mãe de Mihai fica muito preocupada, mas Granville diz a ela que não há motivo. Mihai passou um ano inteiro em treinamento na renomada academia. A academia abriga os melhores professores, então não há chance de Mihai perder para alguém sem essa experiência. Granville acaba tendo razão, já que Mihai vence o duelo com facilidade. Mihai ainda está impressionado com Alan e entende claramente porque ele foi nomeado mordomo desde tão jovem. Alan percebe agora que Mihai está em um nível totalmente diferente e ele nunca. Que chance? Os irmãos de Mihai se perguntam como ele ficou tão forte, então ele revela que foi porque conquistou uma masmorra durante o verão. Ele precisava conquistá-la, senão teria sido expulso. Alan admira muito Mihai porque conquistar uma masmorra parece algo realmente legal. A vida na academia é bem difícil, mas Mihai diz que tudo vale a pena. Como exemplo, ele explica que aprendeu esgrima com o mestre lendário das espadas. Então, Alan faz alguns cálculos levando em conta como Mihai treinou com mestres das espadas e conquistou masmorras. Mihai no modo normal significa que ele progride 100 vezes mais rápido do que Alan, pois Alan está no modo inferno. Mihai é simplesmente o resultado de alguém talentoso que dedicou um ano inteiro a subir de nível. Mihai não visitará por mais um ano, então Alan diz que eles devem recomeçar quando ele voltar. Mihai concorda, mas apenas se Alan cuidar de Cecil. No fundo, Alan odeia a ideia de servir Cecil pelo resto da vida. Ele está tentando subir na hierarquia e construir uma reputação para si mesmo para poder sair para caçar todos os dias. Alan determina que precisa encontrar uma maneira de largar este emprego sem trazer vergonha a seu pai. Alguns dias depois, Mihai parte para retornar à academia. A academia é muito prestigiada, e Alan pensa em como Crane e Cecil estudarão lá. Masmorra parece ser muito divertida, então Alan deseja poder vencê-la. Tempos depois, um visconde chamado Carnel chega para ver Granville. Alan serve a refeição ao homem e se lembra do que Rick lhe contara. Carnel está no comando das terras do outro lado das montanhas do Dragão Branco. Ele é uma figura importante, já que os viscondes ocupam um posto mais alto na hierarquia social, sendo arrogantes. E que não sabe o que Carnel está fazendo aqui, mas ouviu dizer que ele veio de navio mágico direto da capital real só para dar uma passada. Carla avisou Alan para ter cuidado, pois sempre houve inimizade entre os Granvilles e os Carnels. Carnel se surpreende com a deliciosa comida e se pergunta se esta é a famosa carne de javali que ele ouviu falar. Granville confirma, mas Alan se pergunta como Granville sabe que isso é apenas carne de coelho. Alan simplesmente não se lembra de Carnel, o cara que deixou Granville realmente irritado. Ele foi quem chamou a atenção para as caçadas de javali quando estavam diante do rei. Carla abriu a boca grande e causou um alvoroço sobre a cota de carne de javali. Por causa disso, toda a carne de javali agora tem que ir para a capital real. Alan não gosta desse cara, porque seus territórios já estão muito prósperos e ele não para de incomodar os outros. E que explicou a Alan anteriormente que as montanhas do Dragão Branco estão repletas de depósitos de mitril. Há múltiplas minas em ambos os territórios, mas como o Dragão Branco fez seu ninho neste lado, Granville não consegue acessar nenhuma delas.
Por causa disso, o território de Granville está passando por uma recessão econômica. Felizmente, o dragão branco é bastante volúvel, então ele muda sua residência para o outro lado a cada 100 anos. Por fim, Carnell revela o motivo de sua vinda. Há alguns dias, sua filha mais nova passou pela cerimônia de avaliação e ele veio compartilhar os resultados. Alan lembra que Mash fez o mesmo e supõe que ele tenha recebido o talento de usuário de lança. Quanto à filha de Carnell, descobre-se que ela é desprovida de talento. Por alguma razão, ele está muito feliz por causa dela, mas isso não faz sentido para Alan. Eles passam a trocar insultos, apontando quais dos seus filhos possuem talentos. Alan não entende se agir assim é algo ruim, já que tudo é bem diferente do que acontecia na aldeia. Arnell veio apenas para esfregar isso na cara de Granville, então ele parte logo em seguida. Alguns meses depois, vemos que Alan agora tem 9 anos. Ele tem feito inúmeras caçadas e está pensando em se aventurar mais longe da cidade. Como Alan não sabe muito sobre isso, ele procura Raven e seus amigos para pedir conselhos. Ele quer saber mais sobre monstros Serrank e isso surpreende os aventureiros. Alan pensa em como já derrotou mais de 10.000 goblins e mal sobram para caçar. Ele também subiu de nível suficiente para que os monstros de rank já não bastem mais. Raven está muito preocupada, pois se ele cometer apenas um erro contra um monstro Serrant, isso custará a vida dele. As garotas têm uma ideia e sugerem que discutam o assunto enquanto compram equipamentos. As garotas fazem algumas sugestões sobre o que Alan deveria ganhar, mas ele as odeia. Elas decidem por uma capa para ele usar, e Alan pensa no quanto ama jogar. Uma das coisas que mais gosta é conseguir novas peças de armadura com o tempo. Jess e Alkin chegam, e Alan conclui que devem ter encontrado um monstro classe 100. É um ogro grande, e Alan ataca imediatamente com seu Thomas. Eles conseguem causar algum dano, mas o ogro é muito forte. Alan ativou seu ataque final de usuário da besta e ganhou 1.500 pontos de experiência por derrotar o York. A criatura foi bem desafiadora, então se tornará um bom monstro para caçar repetidamente a fim de subir de nível. Alan até recebeu uma pedra de classificação C pelos seus esforços e não consegue acreditar em quão forte está agora. Ele lembra-se de manter a humildade, já que ainda tem um longo caminho pela frente. Corre o risco de ficar para trás se não dedicar 100 vezes mais esforço em comparação aos jogadores no modo normal. Alan costuma revelar que há uma formiga com armadura serrando por perto. Raven o alertou sobre essas formigas, pois ele quase perdeu a vida para um enxame delas. Felizmente, há apenas uma, então Alan ataca. Sua armadura é extremamente resistente, de modo que os ataques de Thomas não causam efeito. Alan muda o plano e usa Papillon para colocá-la para dormir. Ele tenta coletar sua pedra mágica, mas não consegue perfurar sua armadura. Isso é insano, pois a estatística de ataque de Alan está em 438 no momento. Após um breve susto, Alan o derrota e ganha incríveis 3.000 XP. Infelizmente, sua lâmina ainda não consegue perfurá-lo e está prestes a quebrar. Esses são muito mais difíceis de derrotar que o Norks, mas também dão muito mais XP. Alan tenta pensar em uma forma de quebrar sua armadura e tem uma ideia. Sua estatística de inteligência é superior a 800, então Alan acha que talvez consiga lançar feitiços. Mais tarde, Cecil se pergunta se é mesmo assim que Alan quer comemorar seu primeiro aniversário como homem. Alan tem certeza, então ele fala com o professor de magia. Alan vai direto ao assunto e diz que quer saber se tem aptidão para lançar feitiços. Cecil ressalta que seria impossível, pois pessoas sem talento não conseguem usar magia. O professor diz que podem descobrir agora mesmo, basta Alan tocar numa bola de cristal. Se brilhar, Alan tem aptidão para magia. Alan tenta, mas nada acontece, então o professor diz que ele não tem o que é preciso para lançar feitiços. Alan está horrorizado e só consegue se perguntar para que serve seu atributo de inteligência. Cecil oferece um biscoito para ele se sentir melhor, mas Alan está fora de si. Obrigado muito por assistir ao vídeo. Por favor, inscreva-se no canal e ative o sino para receber mais vídeos. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar um comentário para pedir mais episódios. Obrigado!